e fale agora mesmo com um de nossos especialistas. Trânsito. Avenida do Estado bem ruim no sentido Ipiranga, entre a Rua Paula Souza e a aproximação ao Parque Dom Pedro, exatamente onde começa a pista elevada da Avenida do Estado, que tem bloqueio para obras. Entre o viaduto Antônio Nakashima e o viaduto da ligação leste-oeste, caminho feito somente pela pista local da Avenida do Estado, agora congestionada. Precisou de peça, acessório ou ferramenta? Na AutoZone tem tudo que seu carro, moto e oficina precisam. AutoZone, zero estresse. Você ouve. Bandeirantes Acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece. O Guilherme Oliveira acompanhou hoje a questão da pista central da Marginal do Rio Tietê, mas reabertura daquilo que está fechado há meses, só depois do feriado de Tiradentes, não é nem da Páscoa. Fala, Guilherme. Fala, Ronald. Boa tarde para você, para o mestre Zaidan, para o Manuel, para quem nos acompanha por aqui. Ficou para depois do feriado de Tiradentes, em 21 de abril, a abertura da pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, ali na altura da ponte Atílio Fontana, onde houve um problema numa tubulação de esgoto da Sabesp e aquela cratera gigantesca acabou aparecendo no início do ano passado. A gente procurou a Prefeitura de São Paulo e também a Sabesp, porque havia uma promessa de liberação total da pista central até março desse ano. Março acabou ontem e, infelizmente, isso não aconteceu. E por qual motivo? Durante as obras, houve a abertura de um acesso alternativo para os motoristas da pista local da Marginal Tietê, ali na altura do Shopping Tietê. E agora precisa fechar esse acesso alternativo para retornar com o traçado original na pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco. Mas isso já deveria ter sido combinado, entre a Sabesp e a Prefeitura. Infelizmente, não aconteceu também e agora a abertura só para depois do feriado de Tiradentes, em 21 de abril, quando a Sabesp vai conseguir, então, retornar esse traçado original da pista central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, ali na altura da ponte Atílio Fontana. As obras da companhia começaram em maio do ano passado, numa tubulação de esgoto a 18 metros de profundidade. Houve o reparo dessa tubulação, a Sabesp também instalou mais de 60 estacas de concreto para a estabilização do solo e agora tudo certo por lá, de acordo com a Sabesp. Tudo custou 75 milhões de reais, muito dinheiro envolvido. Por lá também a tubulação de esgoto já funcionando, esse esgoto que sai de vários bairros aqui de São Paulo, principalmente da Zona Norte, e esgoto que vai para o centro de tratamento em Barueri, na região metropolitana. Então, meus amigos, mais alguns dias aí pela frente, porque a liberação só depois do feriado de Tiradentes. Paulistano está acostumado com essa coisa de obras terem uma demora monumental para serem liberadas, principalmente aquelas que envolvem o viário da cidade, né? Ô Zaidan, não deu tempo da gente falar antes, mas vale citar aqui no final. Oi, Manuel, fala. Você vai no jogo amanhã? Vou não, Manuel, vou não. Imagina, Castelo Branco, saída para feriado e Arena Barueri não dá. Aí, rapaz, eu tenho que trabalhar no dia seguinte, vai terminar lá, sei lá, vou chegar em casa 3 horas da manhã, aí não dá. Vou pela TV, pelo rádio, viu, Manuel? Boa. Ô Zaidan, amanhã a gente tenta esticar um pouco mais esse assunto, mas só pra gente não deixar passar, a questão da pena de morte estabelecida por Israel, que envolve palestinos e que teve aí o posicionamento da ONU. Não sei se quer dizer grande coisa, né? E chama atenção, inclusive governos que nem são hostis a Netanyahu estão protestando, porque fere um princípio jurídico, né? Ou seja, uma pena equivale a um crime. Nesse caso, a pena só será equivalente a esse crime se o crime for cometido por um palestino. Se uma outra pessoa não palestina cometer o mesmíssimo crime, mesmo os agravantes ou atenuantes, não importa, a pena será de prisão. Mas no caso de um palestino, pena de morte sem possibilidade de ser comutada, sem possibilidade de revisão.
E isso foi aprovado no parlamento, há críticas de diversos países, inclusive, claro, da própria ONU, mas não acho que isso será suficiente para que mudem, né? Então, apenas dentro de Israel é que pode haver uma reação que leve à suspensão dessa lei. Zaidan, Manuel, estamos de plantão, amanhã estamos de volta aqui, tá bom? Abraço, Ronald, até amanhã. Clara, boa viagem, até a próxima. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. E é com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil, Zil. Olá, um grande e forte abraço para você ligado na Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando aqui no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens. É o Esporte em Debate desta quarta-feira, dia 1º de abril. Estamos iniciando mais um mês 4 deste ano de 2026, que chegue realmente com notícias positivas para você e também para os times de Campinas. Afinal de contas, logo mais às 9 da noite, a Ponte Preta entra em campo buscando a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo difícil, duelo de alvinegros contra o Ceará. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão. Carlos Batista dá o recado com todo o timaço. 9 da noite a bola rola. O Esporte em Debate hoje até às 7h30 da noite. Das 7h30 às 8h30 tem o Concentração. A partir das 8h30 da noite, a abertura da grande jornada esportiva. Afinal de contas, hoje é quarta-feira, ao lado do domingão. Se bem que atualmente todos os dias, né? Tem futebol todos os dias. Mas quarta e domingo, os dias nobres do futebol. Então vamos juntos com os trabalhos técnicos de Elton Grimaldi na máquina do som, modulando os botões de médios, graves e agudos, com Lucas Pessoa, responsável pelo streaming, pelo corte das imagens, por colocar a sua participação também no ar, além, é claro, da mensagem dos nossos parceiros comerciais aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. E direto e reto, vamos com o Fala Galera. E desde já, eu convido você a participar e interagir conosco através do 19 código de área 971021493. Você manda a sua mensagem de áudio, mensagem de texto, para você participar e interagir conosco do Esporte em Debate. Fala Galera de hoje, qual a sua expectativa para o duelo da Ponte Preta de daqui a pouquinho contra o Ceará? Na sua opinião, existe algum favorito? Participe pelo 971021493 e também através do nosso canal no YouTube, onde você pode participar e interagir no nosso chat, na nossa arquibancada virtual. Participe e interaja conosco, você torcedor da Macacas, por acaso você já está se dirigindo ao estádio Moisés Lucarelli, ou se pretende estar do Moisés Lucarelli, ou se vai acompanhar o jogo aqui na Rádio Bandeirantes, mande a sua mensagem. Para os bugrinos, vai começar o Campeonato Brasileiro da Série C. A estreia do Guarani neste sábado às 17 horas em São Luís contra o Maranhão. E eu quero saber, na sua opinião, dos 4 reforços contratados, Inayan, Edson, Carlos Eduardo e João Paulo, qual ou quais você escalaria como titular na partida de estreia do Guarani?
Eu repito, dos 4 reforços contratados, Inayan, lateral direito, Edson zagueiro, Carlos Eduardo meia, João Paulo meia, qual ou quais você escalaria como titular na partida deste sábado contra o Maranhão? Participe conosco, eu estou aguardando a sua participação. Aliás, você que está no YouTube, não esqueça de deixar o like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Quem sabe a gente chega hoje, quarta-feira, a 63 mil inscritos. Estamos com 62.600, quase 62.700 mil inscritos. Então, interaja, se inscreva no canal, espalhe pra geral. Você que está ligado através do FM em 85,7 também é sempre muito bem-vindo. Você que está passando aqui pela região, curtindo a Rádio Bandeirantes, a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Também você que está ligado pelos aplicativos. Para você que ainda não tem, tenha a Rádio Bandeirantes na palma da sua mão. É fácil. É só baixar o aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai, digita na sua loja virtual Rádio Bandeirantes Campinas, baixa o aplicativo, pronto. Você ouve o futebol, ouve a programação esportiva aqui da Rádio Bandeirantes. Além, é claro, dos demais aplicativos, como Rádios Net, tem ainda TuneIn, tem também Band Rádios, enfim, uma infinidade de aplicativos para você baixar e curtir a Rádio Bandeirantes Campinas. Já tem bola rolando no estádio Moisés Lucarelli e já temos imagens. Não sei se dá pra gente colocar no ar. Tá aí, ó. Pra você que está no YouTube, olha que imagem sensacional, né? Porque ao fundo o entardecer em Campinas com as nuvens, a noite vem chegando. Que imagem sensacional, parece uma pintura, né? Tem várias cores o céu, aquele azul mais escuro, aquele azul mais claro. Lá no fundo ainda o sol, né? O sol ainda batendo ali nos prédios, né? Nas residências. Sensacional esta imagem. A nossa equipe técnica já presente, comando do Gil Kleber com Gilberto Suff lá no estádio Moisés Lucarelli. Rapaziada, já está no estádio da Ponte para o jogo de logo mais contra o Ceará. Vamos então com as pautas do programa de hoje. Em busca da primeira vitória na Série B, a Ponte recebe o Ceará daqui a pouquinho, 9 da noite no Moisés Lucarelli. Rodrigo Santana deve promover ao menos 4 alterações para a partida diante do Vozão. Todos os setores devem contar com novidades. Danilo Barcelos, que se recuperou de contusão de uma cirurgia, foi liberado pelo DM e volta a ser relacionado depois de 10 meses. Lateral acertou a sua renovação com a Ponte até o final da temporada. A Ponte Preta, que tem um novo patrocinador, a Melo Brasil Holding, empresa do segmento de tecnologia e cibersegurança, será exibido nas omoplatas do uniforme. É aqui, ó, para quem tá no YouTube, essa parte aqui, ó. Essa parte do corpo é praticamente no ombro, é um pouquinho mais pro meio, né? Mais perto do coração aqui. Então é a omoplata, tá bom? Sobre o Ceará, rapidinho, claro que já a gente vai trazer informações sobre o adversário da Macaca. O Ceará tem 5 desfalques, hein? O Vina não joga, o Pedro Henrique, o Ronald, o Dieguinho e o Vinícius Zanocelo, revelado pela Ponte Preta. Este último trata de uma lesão na articulação do tornozelo e um leve estiramento ligamentar do joelho direito, e é um dos desfalques de peso. Isso porque o camisa 25 do Ceará foi o autor de 3 dos últimos 4 gols marcados pelo time cearense. Por outro lado, o Ceará pode promover a estreia do meio-atacante Gustavo Prado, que foi regularizado na última sexta-feira. O jogador chega após passagem pelo Internacional de Porto Alegre. E se você quiser saber mais sobre o jogo, o duelo, é só acessar o portal Carlos Batista. Ponte Preta e Ceará, histórico, transmissão, escalações prováveis. Acesse o portal Carlos Batista e você terá todas as informações. Vamos passar para o Guarani. O Bugre, elenco do Guarani, entra em reta final de preparação para a estreia na Série C. Duelo contra o Maranhão marcará a estreia de Hélio Cizenando à frente da equipe alviverde. Ryuta Takahashi foi anunciado oficialmente pelo Pouso Alegre. Jovem atacante japonês foi emprestado à equipe mineira até o fim da Série D. E amanhã tem comemoração. O Guarani completa 115 anos. Amanhã, quinta-feira, dia 2 de abril, e o Guarani está anunciando uma ação para a torcida no Brinco de Ouro da Princesa. E o destaque do portal Carlos Batista é sobre a desistência do Sport em negociação por Maranhão, que acabou causando surpresa na diretoria alviverde.
Já já mais destaques. Antes eu tenho um recado para você do Sicredi. Olha, sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e também atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia a grandes projetos. Tem conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial, está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, ela participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, você já sabe, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Então abra sua conta no Sicredi. Vamos com notícias do dia, onde os comentaristas vão escolher um tema para comentar. Tema número 1, Carlo Ancelotti deixa a data FIFA com definição na zaga e dúvidas sobre meias e atacantes. Seleção tem 24 nomes praticamente escolhidos para a convocação do dia 18 de maio. Com boa atuação na vitória sobre a Croácia, Endrick deixou a comissão técnica em dúvida, que avalia a quantidade de atacantes e meio-campistas para bater o martelo. Paquetá, Endrick e Igor Thiago, com certo favoritismo, disputam palmo a palmo os últimos 2 lugares entre os 26. Convocação de Neymar, pelo menos neste momento, é improvável. Tema número 2, derrota para a Bósnia, faz Itália se tornar o primeiro país campeão do mundo a ficar fora de 3 Copas consecutivas. Vencedora dos mundiais de 34, 38, 82 e 2006, a Azzurra não joga a competição desde a edição de 2014, disputada no Brasil. Aliás, a última participação da seleção italiana, emblemática, foi no Brasil, na primeira fase, em 2014, lá na Arena das Dunas, em Natal, e naquela ocasião, Luizito Soares, foi um jogo contra o Uruguai. O Luizito foi lá e mordeu a orelha do Chiellini. Foi exatamente neste jogo, no qual a Itália perdeu por 1-0 e acabou sendo eliminada. Foi a última vez que a Itália participou de uma Copa do Mundo. Tema número 3. O Flamengo chegou à inédita marca de 2 bilhões de reais em arrecadação no ano de 2025. No balanço divulgado na noite desta terça-feira, o clube ressalta a redução da dívida operacional de 344 milhões de reais para 174 milhões. E a receita bruta recorde impulsionados pela combinação de desempenho esportivo e comercial, segundo o clube, excepcional. Vendas recordes de atletas e a consolidação da operação do Maracanã. O clube arrecadou 519 milhões somente em vendas de jogadores. E para fechar, na reta final do programa, você já sabe, tem o Na Lata. O apresentador, que no caso é esse que vos fala, vai perguntar e aí o comentarista não vai poder tutibiar e vai ter que responder na lata. São as manchetes do Esporte em Debate de hoje que está apenas começando. E mais uma vez, eu peço para você participar, Solicito que você participe, interaja conosco, nos ajude a fazer o programa através do 971021493, mensagens de texto, mensagens de áudio, e você também pode participar conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O nosso canal no YouTube que já está no ar, aliás, quem já chegou cedo, viu imagens do estádio Moisés Lucarelli, o entardecer do majestoso. Já a gente mostra, estamos mostrando de novo, Olha aí, a nossa equipe já está, a equipe técnica lá no estádio Moisés Lucarelli. Portanto, esta imagem é ao vivo do estádio Moisés Lucarelli. Aliás, vamos rodar a nossa equipe, a equipe da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos direto ao palco do jogo. Lá está Pedro Piscinato na cabine da Rádio Bandeirantes Campinas. E agora vem com o seu destaque. Claro que o foco é o jogo da Ponte, mas o PP vai trazer o seu destaque no Esporte em Debate de hoje. Alô, PP, um grande e forte abraço para você. Fala, Boles, grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. É isso aí,
Já estou aqui na cabine Bandeirantes, no estádio Moisés Lucarelli, um final de tarde muito bonito aqui no Majestoso, o sol vai caindo, as nuvens no céu, muito bonito realmente o céu aqui no Majestoso, mas daqui a pouquinho a bola vai rolar, a Ponte Preta deve vir com novidades para essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Márcio Silva, por exemplo, o zagueiro que foi apresentado no início dessa semana, na segunda-feira, pode pintar na equipe titular, e tem também um retorno de um jogador muito querido pela torcida pontepretana, Danilo Barcelos. Após 10 meses está de volta, vai iniciar a partida no banco de reservas e quem sabe jogar pelo menos aí alguns minutos aqui no Majestoso. Pelo lado do Guarani, o meu destaque é que amanhã, aniversário do Guarani, e a diretoria preparou uma ação exclusiva para quem é sócio torcedor, e a torcida do Guarani vai poder acompanhar ao vivo, dentro do estádio Brinco de Ouro, o treino de amanhã, comandado pelo técnico Hélio Cizenando. Boles. Boa, olha o PP na área aí. O PP deu uma ajeitada no bigode, hein? Ô PP, tá deixando o bigode, é isso? Tô deixando o bigode, passei lá no meu barbeiro, no Henrique, falei, ó, deixa eu bonito, que eu vou entrar ao vivo, vai ter minha imagem lá. É isso, este é o PP. Ô PP, uma outra informação explorando você que está ao vivo, a serviço do rádio. Como é que tá o clima por aí? Nesse momento, claro, os portões não foram abertos ainda. A gente tem inclusive imagens do estádio Moisés Lucarelli. Que imagem sensacional, repito, né? Ao fundo as cores, parece uma pintura maravilhosa realmente a imagem, o entardecer, as luzes ali, ó, dos patrocinadores já estão sendo testados, né? As placas de publicidade. Como é que tá a situação nesse momento por aí, hein, PP? Um público muito tranquilo, muito tímido ainda, né, Leandro Boles? Até pelo horário, agora 5h16, a bola rola apenas às 9 horas da noite, mas todo mundo que trabalha aqui nos bastidores da partida já está por aqui, toda a equipe que monta aqui, que organiza, funcionários da CBF já estão por aqui. Eu cheguei aqui, era 10:05, nossa cabine Bandeirantes estava show de bola, o Giba também já deixou tudo preparado. Acredito em um público de 3 a 4 mil torcedores, até pelo horário, um horário muito ruim, 9 horas da noite, né, Boles? É, tem pior, né? 9h30, 10 horas, antigamente era 10 horas. Mas hoje tá gostoso, né, cara? Um jogo bacana, é um jogo de Série B contra o Ceará, claro que tem toda uma situação aí envolvendo o torcedor, a dificuldade, a logística. Tem várias situações, como por exemplo, tem muitos torcedores, né, que acabam trabalhando, muita gente, muitos torcedores, no caso da Ponte Preta, que acabam trabalhando até 6h30, 7 horas. E o cidadão, às vezes, o torcedor prefere ir para casa, tomar aquele banho, né? Pra ir bacana pro estádio. Outros já emendam, vão direto. Então, para quem trabalha, pelo menos neste horário aí, ele até facilita esse jogo esta hora, né? 8h30, 8h30, 9 horas, do que se o jogo, por exemplo, fosse 6h30, 7 horas. Guardadas as devidas proporções, em São Paulo, na capital, por exemplo, quando tem um jogo 7 da noite, é terrível pro torcedor, né? E quando tem 9h30, 10 horas, também é difícil, porque para voltar, normalmente o torcedor mora longe. E em Campinas, que é uma metrópole, né? Realmente é difícil, né? Mas 9 da noite até vai. Agora, quando é 9h30, 10 horas, é muito complicado. Tá bom, Pepe, já eu volto com você ao vivo, tá bom? Combinado, estarei à disposição, a serviço do rádio. Boa, essa também é nova, hein? Primeira vez que o PP acabou soltando aqui no ar da Rádio Bandeirantes. Bora lá então com a participação da galera. Deixa eu primeiro registrar aqui no YouTube a galera que está aqui conosco, participando, interagindo. Boa tarde, amigos da Band, André de Santos. Valeu, Andrezão, um abraço pra você. O Emerson Santos sempre aqui conosco. O Santana dizendo que o Hendrick carimbou a vaga na Copa. Eu também acho, hein? Se o Ancelotti não tinha dúvida, né? Porque já trabalhou com o próprio Hendrick, deu oportunidade pro Hendrick, colocou o Hendrick no banco de reservas. Mas ontem o garoto que mostrou, né? O garoto ontem que realmente, se precisar, o Ancelotti pode chamar. Eu acho que ontem, de fato, ele carimbou a sua presença na Copa do Mundo, mas vamos aguardar, né? Já diria aquele comentarista indeciso se, de fato, o Hendrick vai estar na lista dos 26 jogadores para a Copa do Mundo. Valeu, Emerson, um grande abraço para você. Quem mais por aqui? O Mogreno Feiticeiro sempre está na área secando a macaca. Sebastião Moreira, vamos Bugrão.
Quem mais? O Bugrino Feiticeiro fica falando aqui. 2027. 2027, cenário do Bugrão. Paulistão, Copa do Brasil e Série B. Muito provavelmente com a SAF. Será? Vamos aguardar. Quem mais? O Brunão tá por aqui. Pagaram o Elvis para ele poder comer a bolacha recheada de todos os dias. A galera não perdoa, hein? Bom, já mais informações da Ponte Preta, direto do estádio Moisés Lucarelli. Já informações também do Guarani. Agora são 17 horas e 20 minutos. E agora tem o quê? A participação da galera. A galera fala, participa aqui conosco. As mensagens vão pro ar. Fala, Batista. Opa, Batistão tá na concentração. Ó, Batistão, realmente, hein? A gente às vezes não quer falar nem política e misturada no futebol, né? Mas essa esdrúxula votação aí que passou do Senado aí com a lei da misoginia, com todos os partidos, esquerda, direita, todos eles, todos, unânime, foi todos os votos, né? A favor. Se entrar agora no Congresso e ser votado na Câmara... mas aí é uma aí é uma situação, né? Política, né? Tá bom, a gente agradece aí o ouvinte que mandou pra gente, a gente nem vai ouvir até o final, mas tá bom, foi quem é que mandou a mensagem aqui? Deixa eu ler o nome dele aqui. Isso aí vai misturar política com esporte. Agora é hora do esporte, mas a gente agradece aí a participação do ouvinte que mandou essa mensagem, tá bom? Mais uma, vamos lá. Boa tarde, Bolis. Boa tarde toda a equipe Band. Opa. Sobre a pauta aí do Guarani, quem eu escalaria, difícil falar porque a gente não sabe como tá vindo, eles estão vindo nos treinos, né? É verdade. Mas eu entenderia por ser de origem, o Nayan, lateral direito. E Nayan. Entendeu? Que nós tava ali com improvisação com o Rafael, no Paulista, então o Nayan foi contratado para isso. Então, além de ser minha opção, eu tenho quase certeza que ele, desses daí, é o que vai jogar. E o João Paulo se vir mandando bem, né, nos treinamentos, o meio esquerdo que todo mundo já conhece, escalaria também, mas não sei como que tá vindo no esquema aí, né? Também não. E Nayan, por ser já de origem, o Guarani precisa de um lateral direito de origem, então eu escalaria o Nayan. Obrigado pelo espaço aí. Valeu. Ricardo Bebê do centro, bugrino da pele até o osso. Aí. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco. Mais uma. Boa noite, Boris. Boa noite, Tigrão, CH, Greg. Boris, eu acho o seguinte, esse jogo de hoje é fundamental para a Ponte Preta. Ela tem que ganhar esse jogo. Não sei o que ela vai fazer para ela ganhar, mas ela tem que ganhar esse jogo. Ó, os caras, esses dirigentes da Ponte, eles para mim são muito fracos. São muito fracos. Eles têm que arrumar um patrocinador forte para a camisa da Ponte, para entrar dinheiro nos cofres para pagar esse jogador. Olha o que acontece, ele está perdendo o jogador da base tudinho por causa de besteira deles. Por causa de tem que ter patrocínio, Boris. E outra coisa, tem que ter criatividade para fazer futebol. Não tem dinheiro, criatividade. A Ponte Preta caiu por causa que não teve criatividade. Um abraço, Mário de Hortolândia. Valeu, Mário, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação aqui conosco através do 971021493. Mais uma. Fala aí, Bolis. Opa. Boa tarde. É o japonês da Federal. Opa. Aqui de Mongaguá. Fala, meu Rapaz, amigo. como é que chama mesmo aquele circo lá que tinha a menininha? Fazia propaganda lá? 9 da noite, né? Que ia ter o espetáculo 9 da noite. Pergunta pro Batistão aí, ele sabe. Um abraço. Valeu, um abraço pra você. 2-0 hoje, hein? Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Boa! Coloca de novo, eu gostei, vai. Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. Às 9 da noite, 9 da noite, 9 da noite. 9 da noite, hein? A bola rola no estádio Moisés Lucarelli. Mais uma. Fala, Leandro Bolis. Fala, meu amigo. Boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem. Ô, Leandro, falar a verdade pra você, velho. Eu, particularmente, estou com o pé atrás pra caramba com esse time da Ponte Preta. Esse time, na verdade, nem tá tanto o elenco. Esse treinador, esse time na mão do Marcelo, eu acho que esse time ia voar em campo, mas na mão desses treinadores aí, eu acho esse treinador aí muito mais parado do que água de poço. Eu não sei se esse cara vai dar certo na Ponte Preta, não. Eu tenho até dúvida. Eu vou falando do jogo.
sou ponte pretano da raiz, há mais de 40 anos, há 50 anos trouxe para Ponte Preta. Mas a Ponte não ganha esse jogo do Ceará hoje não, corre isso muito grande de perder esse jogo. Né? E se perder, pode mandar o treinador embora. Contratou um bocado de jogadores aí, de bacia aí, meia boca e tal. Mas de tantos jogadores aí, se o treinador não conseguir montar um time bom, não é possível que tudo é perna dura, velho. Avelar de Hortolândia, um abraço a todos. Valeu, Avelar. O Avelar tá com um modo extremamente negativo ligado, né? Vamos, né, meter uma positividade. Realidade, claro, a gente entende a opinião do ouvinte, acima de tudo, né? O ouvinte tem a vez aqui para participar conosco, mas vamos torcer para que realmente a Ponte conquiste um grande resultado logo mais, porque é um campeonato extremamente complicado, são 38 rodadas e você começar mal aí complica para o futuro, tá bom? Temos mais uma? Mais uma então, coloca no ar aí. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Ô Boris, na minha opinião, quem veio para ser titular acho que foi o Inayan e o João Paulo. O Edson e o outro aí que eu esqueci o nome. Vieram acho que para compor elenco. Então acho que jogam o Inayan, João Paulo, os outros dois bancos. Um abraço. Valeu, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, as mensagens, a galera participando, interagindo conosco. Boa tarde, você sabe me informar se o jogo do Guarani vai passar pelo YouTube da Band? Não, apenas na TV Band, na tela da Band, neste sábado às 17 horas. Boa tarde, Bolis. Quando a diretoria da Ponte vai aparecer para dar satisfação sobre a verdadeira situação financeira da Ponte? Um abraço, Leonardo. Valeu, Leonardo. Em breve, claro, a gente vai trazer um dirigente da Ponte ou algo do tipo aí para que ele possa falar sobre essa situação. Boa tarde, Band. Nem quero saber do pôr do sol, quero ver futebol de qualidade. O Lebrão também, né, cara? Nossa senhora, o Lebrão é altamente negativo. O repórter nem tinha nascido ainda, eu já tinha assistido grandes jogos entre Ponte e Santos, nem mesmo horário das 21. Lebrão, o tempo mudou, entendeu? Tá certo também, já acompanhei várias vezes aí vários jogos em vários horários. Mas enfim, né, uma negatividade incrível. 17h27, já tem mais participações aqui conosco na Rádio Bandeirantes através do 971021493. Você participa, você interage conosco, já tem a Macaca em Campo 9 da noite. Já informações também do Guarani, que vive a reta final de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, neste sábado às 17 horas. E agora, eu tenho um recado da Logos Materiais Elétricos. Você já conhece a Logos? Tem mais de 35 anos no mercado atendendo Campinas e região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Lá eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala, para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento. A Logos cobre qualquer oferta da concorrência. É só falar com o time de vendas. Loja Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manoel Francisco Mendes, número 433, no Jardim do Trevo, aqui em Campinas. O horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E também aos sábados, das 8 da manhã até ao meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Bandeirantes. E agora tem a participação de Carlos Henrique, o bate pesado. CH já está na área e vem com a sua manchete, vem com o seu destaque no Esporte em Debate. Alô, CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Oi, Bolis, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos de maneira imediata ao Fala Galera. Qual a sua expectativa para o duelo Ponte e Ceará daqui a pouco? Existe algum favorito? A expectativa é sempre de vitória, mas confesso, estou preocupado, principalmente diante do que foi apresentado, ou o que faltou ser apresentado, diante do Atlético na abertura dessa Série B para a Ponte fora de casa. Espero, sinceramente, que o time tenha mais organização e melhore. Agora, favorito, não tem. Jogo igual para mim. Dos 4 reforços contratados, Inayan, Edson, Carlos Eduardo e João Paulo.
Qual ou quais você escalaria como titular na partida contra o Maranhão? Com certeza, Inayan e João Paulo. Pode ser até que o Carlos Eduardo entre. Seria uma boa, mas eu ficaria com Inayan na lateral direita e o João Paulo no meu campo. Bodes. Aliás, em cima disso que você tocou, até um ouvinte participou aqui conosco, falando, né, da improvisação do Rafael. Eu terminei por várias vezes, né? Ressaltei aqui essa improvisação. Talvez aí o Rafael, pelo menos nesse momento, no recorte, não tenha comprometido nenhum jogo. Mas um campeonato todo, você jogar, o campeonato todo praticamente, né? Jogar com um zagueiro improvisado, você contrata um lateral, tem que colocar o lateral. E o Inayan já provou que tem condições de jogar, disputar aí um Campeonato Brasileiro da Série C. Chega de improvisação, CH? Tá na hora de dar realmente a oportunidade, já que foi contratado por um lateral direito de ofício? Não, sem dúvida. O Inayan foi contratado para ser titular, como o João Paulo também. Não há nenhum motivo para continuar. Pode ser até numa circunstância, dependendo do jogo e adversário, você possa colocar o Rafael como lateral direito. Mas hoje o titular é o bom Inayan. Boa, tá aí o CH conosco, participando, interagindo, opinando dentro do Esporte em Debate deste dia 1º de abril, quarta-feira. Temos mais mensagens, vamos com mais mensagens, 971021493. A galera participando, a galera interagindo conosco, bota pro ar aí. Fala, Bolis, uma boa tarde, amigos da Band. Boa tarde. Sobre a enquete do Guarani, Inayan na lateral direita. Sim. Eu realmente não quero acreditar que existe um esquema para o Isaac jogar no meio junto com o João Paulo. Então eu já coloco também o João Paulo como camisa 10. E já que o Nathan Melo não vai jogar, eu coloco também o Carlos Eduardo ao lado do William Faria, né? Não quero apostar também no Guilherme Parede pela direita. Eu aposto no Rafael Freitas ali pela direita, junto com o Luca e o Mirandinha na frente, tá? Na dupla de zaga nossa é o Donatão e o Rafael Costa, né? O Maurício entrou depois, começou depois, perdeu a vaga. Mas eu acredito nesse time aí. Um abraço a todos. É o Mauro do Planalto. Valeu, do Mauro. grino da pele até o osso. Aê. Valeu, Mauro, sempre participando conosco. O Gisélio Maruti tá dizendo aqui, ó, boa tarde, rapaziada, no YouTube. Não me leve a mal, ou não leve a mal que eu vou dizer, mas na minha opinião, com essa escalação que vai entrar em campo do time da Ponte, com certeza vai perder mais uma. Esse time é horrível. Mais uma. Boa tarde, aqui é o Alexandre Barão Geraldo. Fala, Alexandre. Quer saber se hoje estreia na Ponte o novo camisa 10, que é o conhecido salário em dia. Ih, rapaz. Porque se ele não estrear hoje, vem mais outra derrota. Valeu, Alexandre. Rapaz, é a primeira vez que eu ouço o Alexandre. O Alexandre sempre participa conosco aqui, mas mensagens de texto, né? É a primeira vez que eu ouço a voz do Alexandre, torcedor da Macaca. Ô, Pepe, você vai responder, aliás, já juntando nesse combo aqui, porque alguns torcedores estão preocupados com esta situação. Como é que está a situação financeira da Ponte nesse momento? Segue instável ainda, né, Leandro Bolis? A gente viu recentemente aí a própria saída do Pacheco, lateral direito que estava desde o ano passado aqui na Ponte Preta, ele insatisfeito com os salários atrasados, ainda tinha salário do ano passado para receber. A informação que eu tenho é que ele só havia recebido, o último salário que ele recebeu foi o salário de dezembro do ano passado, esse ano ainda não tinha recebido, por isso essa insatisfação e essa saída do Pacheco. Claro, a Ponte Preta ainda vive esse momento de instabilidade financeira e a nossa expectativa, a nossa torcida é que as coisas se regularizem o mais rápido possível para que a Ponte Preta volte sua atenção, volte suas forças apenas para os jogos, apenas para dentro de campo, né, Bolis? É verdade, não tenha dúvida alguma. São 17h33, você segue participando, interagindo conosco, 971021493, mensagens de texto, mensagens de áudio e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está chegando agora, o Fala Galera, qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouquinho entre Ponte e Ceará? Tem algum favorito para o jogo? E para os bugrinos dos 4 reforços contratados, Inayan, Edson, Carlos Eduardo e João Paulo, qual ou quais você escalaria como titular na partida contra o Maranhão? Participe conosco, 971021493. Antes da saída por intervalo, o CH, eu vou acioná-lo novamente para 2 situações.
mais uma relacionada ao Guarani. O Carlos Eduardo, que está nessa lista que a nossa produção colocou aqui, é um jogador de confiança do Hélio. Trabalharam juntos no Capivariano e é muito bom jogador, pelo menos fazendo o recorte com a camisa do Capivariano. Você acha que por este fato pesa a favor a situação de que o Carlos Eduardo deve jogar? Aí eu coloco essa pergunta pensando, né, o que tem de história aí com o Carlos Eduardo, com o Hélio, né, nessa situação de ele ser o titular. E a segunda situação, você acha que realmente esse time da Ponte é tão ruim assim como muitos torcedores estão negativamente pensando? Qual a sua opinião sobre os dois temas? Bom, em relação ao Guarani, o Carlos Eduardo, ele tem possibilidade de espaço pelo que está acontecendo na posição no Guarani nesse momento. Explico. O Natan não sabe se joga no sábado. Está sendo recuperado de contusão. Não sei nem se vai viajar. E o Isaac, que seria o parceiro ali do William Farias, não é? Pode até jogar o Isaac junto com o Carlos Eduardo e João Paulo. Eu não estou assistindo o treino, eu não posso ver. Mas imaginando que ele vai num 4-3-3, né? Com 3 atacantes, 2 liberados, um centroavante fixo e 3 no meio. Eu acredito sim que o Carlos Eduardo tem chance efetivamente de começar o jogo. William Faria, ele e João Paulo. É o que eu faria. Agora, o Isaac está treinando há mais tempo, né? O Carlos Eduardo tem a preferência do treinador. Eu não sei, sinceramente, o que ele vai e de que maneira ele vai administrar tal opção. Vamos aguardar. E sobre a Ponte, eu tenho falado isso constantemente. A Ponte contratou jogadores que precisam de recuperação técnica. Não tem, salvo engano, de 1 ou 2 peças. São jogadores muito duvidosos para uma Série B. Eu acho o time da Ponte fraco. Acho que vai ter uma dificuldade enorme para se manter na divisão. Só que isso é no campo teórico. Isso na prática pode mudar. O jogo contra o Atlético me assustou muito. Eu esperava dificuldade, mas não tamanha desorganização como a Ponte apresentou lá contra o Atlético. Esperava minimamente um time bem postado, como foi contra o Atlético Goianiense, que perdeu na Copa do Brasil por 1-0. Involuiu. Vamos ver se hoje evolui. Eu torço para que isso aconteça. Essa é a minha expectativa e torcida. Mas acreditar, só vendo, Boris. Olha, provável escalação do Ceará para o jogo, já o noticiário completo da Ponte, a gente fala mais sobre o Ceará. Richard no gol, Rafael Ramos, Éder, Luizão, Sanches, Lucas Lima, Richardson e Matheus Araújo, Mateuzinho, Fernandinho e Wendel Silva. Esse é o provável time do Vozão para encarar a Macaca logo mais 9 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Então você segue participando conosco, 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está conosco no YouTube, não esqueça de deixar o seu like. Quase 100 aparelhos conectados e apenas 8 likes, é muito pouco. Deixe o seu like aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e espalhe pra geral. Olha que bacana. Não pode ser verdade aqui. O Clefo mandou pra gente o seguinte, vou encaminhar até pro estúdio aqui, ó. Deixa eu mandar pro estúdio essa mensagem. E a rapaziada vai tentar colocar no ar aqui, ó. Não tá dando certo, mas acho que foi, agora foi. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Hoje encontrei um carro com esse adesivo colado, risos. Hoje também estarei no Majestoso acompanhando a Macaca. Espero que jogue melhor do que as partidas deste ano todo. E este carro com adesivo, o adesivo é o seguinte. Carlos Batista dirigindo o quê? Um veículo azul. Qual seria esse azul aqui, esse veículo? Deve ser um Fiat 147, ó, para quem tá no YouTube, ó. Cuidado, fã do Carlos Batista ao volante. O CH tá vendo aí? Que carro é esse daí? Eu só não tô entendendo. Ah, isso aí é um 147? Um DKV VMAG. DKV. Agora, cuidado, fã do Carlos Batista ao volante. Mas o Batista é fã dele mesmo? Porque quem tá no volante aí é ele, não é? É ele. Ou tá tem uma outra aqui, pessoa do outro lado? Ou tá de passageiro, né? Porque ele tá do lado direito, então seria a mão inglesa.
Boa, Sim, valeu, então Clefo. tem algum... Pois não? Não, é isso. O motorista está do lado esquerdo, né? Do lado Ou esquerdo. direito da foto. Isso. Mas precisava ver quem que estava dirigindo aqui, né? Que horror! Mas tá aí o Batistão. É o Batistão aí, todo pimposo. Todo pimposo. Valeu, Clefer, um abraço pra você. Carlos Matozinho já está na área, já no Majestoso para acompanhar a Macaca. 17h39, já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A Páscoa celebra encontros de diferentes formas, com conversas que aproximam, iniciativas que aquecem o coração e movimentam a economia local. É tempo de viver a data do seu jeito. Seja com a família unida, vizinhos e amigos reunidos. Páscoa é a certeza de que compartilhar transforma e que cooperar faz o amanhã nascer mais forte. Feliz Páscoa! Sicredi, é ter com quem contar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, Brasileiro da Série B, segunda rodada. Começou ontem com 2 jogos. Em Caxias, Juventude e Novo Horizontino 0-0. No Castelão, Fortaleza e Cuiabá também 0-0. Hoje, 18 horas, Arena MRV, América Mineiro e Botafogo de Ribeirão. Às 19 horas, 3 jogos. Londrina e Goiás, Atlético Goianiense e Náutico. E na Ilha, Esporte e Vila Nova. 9 da noite, o amigo Batista narra aqui, Ponte Ceará. 21h30 mais 2 jogos. No Rei Pelé, CRB e Avaí. E Criciúma e Atlético de Minas Gerais lá em Criciúma. Ficando para amanhã só uma partida. 19 horas, São Bernardo e Operário de Ponta Grossa. Lembrando que a Ponte joga depois sábado, às 18 horas, nos Aflitos, lá em Recife, contra o Náutico. E volta o Brasileirão, 9ª rodada. Teremos 19h30, logo mais Beira-Rio, Inter e São Paulo. Às 20 horas, 2 jogos. Mineirão, Cruzeiro e Vitória. Arena Fonte Nova, Bahia e Atlético Paranaense. 20h30, Curitiba e Vasco lá em Curitiba. 21h30, Maracanã, Fluminense e Corinthians. Amanhã, 4 jogos. Às 19h, Santos e Remo na Vila. Chapecoense e Atlético Mineiro em Chapecó. 21h30 mais 2 jogos amanhã em Barueri, Palmeiras e Grêmio, e em Bragança, Bragantino e Flamengo. Pulando aqui para a Série C, atenção, começa sábado a Série C, o jogo de abertura, 17 horas em São Luís, capital do Maranhão, no Castelão, Maranhão e Guarani, cobertura completa da TV Bandeirantes Campinas. 18 horas do sábado, Brusque e Caxias. 19h30 mais 2 jogos, Maringá e Ferroviária. E em João Pessoa, na Paraíba, Botafogo e Barra de Santa Catarina. Domingo, teremos às 17 horas 2 jogos, Inter de Limeira e Floresta do Ceará. Em Limeira, em Itu, Ituano e Anápolis. 19 horas em Aracaju, Confiança e Amazonas. E às 19 também do domingo, em Volta Redonda e Paysandu. Ficando para segunda-feira, 2 jogos, 20 horas, Ipiranga e Figueirense lá em Erechim. E na Arena Pernambuco, Santa Cruz e Itabaiana. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Na Série A2, faltam 2 rodadas para terminar a segunda fase. Para a gente conhecer as 4 equipes que vão aí para as semifinais.
Olha, só no dia 8 de abril, só quarta-feira da semana que vem, é que retoma a Série A2, com Sertãozinho e Ferroviária, Votuporanguense e Água Santa, 15 de Piracicaba e Ituano, e no dia 11 de abril, sábado, 15 horas, na Javari, Juventus e São José. A situação é a seguinte: no grupo 2, lidera Votuporanguense com 10, em segundo Ituano com 7, em terceiro 15 com 2, em quarto Água Santa com 2. No grupo 3, Juventus tem 9, em segundo Ferroviária 6, em terceiro São José com 6, em quarto Sertãozinho com 3. Então é o seguinte, as duas primeiras de cada vão para a semifinal. Se tivesse terminado hoje, iriam Votuporanguense e Ituano e Juventus e Ferroviária. Essas 4 equipes na semifinal, aí cada um pega o seu. Cada um pega o seu. Jogos de ida e volta, e essas equipes vencedoras sobem para o Paulistão e depois decidem o título da Série A2. E um detalhe, o 15, na quarta que vem, que eu disse, 15 tem o Ituano. Se o 15 empatar, está fora. Vai continuar na Série A2 em 2027. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Campeonato Brasileiro 2026 da Rádio Bandeirantes, com a equipe líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Nesta quarta-feira tem Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. A Macaca vai enfrentar o Ceará às 21 horas no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Ceará na segunda rodada da Série B. Acompanhe no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolle. Estamos de volta, 17h47. Eduzão tá dando uma secada no quinzão. Ô Eduzão, nosso foco agora é Série D. Série D, Campeonato Nacional. Deixa o Campeonato Estadual para os outros times. Grande Edu Pinheiro, que já comandou concentração aqui na Rádio Bandeirantes. Ô Pepe, estava vendo aqui pela nossa linha interna. Oi. Eu estava fazendo um vídeo. Onde eu posso encontrar esse vídeo de bastidores no Stories? No Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas. Já estou preparando, já vou subir aqui, divulgando também para nossa grande audiência nas nossas redes sociais. Vou postar um vídeo lá nos Stories. Então, quem não segue a gente, dá um recado aí pro pessoal, Boles. @Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que não segue, segue lá a Rádio Bandeirantes no Instagram. Olha, na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem o nome certo. É Meats Beef. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, no bairro Nova Conquista, encontra o tradicional kit mistura da semana. A patroa adora, hein? Ele é feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, estou nessa, hein? O destaque é o Kit Hambúrguer Meats Beef. Carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer. Carne, pão, queijo cheddar, bacon. A família toda vai amar. E quando o clima é de festa, então nada se compara ao churrasco em domicílio, que leva até você cortes especiais e todo o cuidado no preparo, para que o encontro seja só alegria. O Denilson Alves sabe o que é atender bem, com qualidade e tradição que já faz parte da mesa dos campineiros há mais de 2 décadas. Então, passa na Meats Beef e confira.
Fica na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Mais informações, 3294-7003. Quem está no YouTube está vendo imagens da Meats Beef. 3294-7003. Tem Meats Beef. Rádio Bandeirantes. Antes do PP, Paulinho Maradona. Fazia tempo que o Paulinho Maradona não participava aqui. Boa noite, amigos. O único que deve começar o jogo do Guarani é Carlos Eduardo, pois acredito que tenha mais bola que o Isaac atualmente. Mas gostaria de ver os dois juntos. Daria mais criatividade ao Guarani. Valeu, Paulinho Maradona, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, equipe da Bandeirantes, tudo bem? Sim, tudo bem. Aí, Bolis, sobre a enquete do Guarani, aqui ele colocou assim, aí, Bolis, sobre a enquete do Guarani, quem entra, que entre com uma boa estreia e garra rumo à Série B e não ter VAR nesta primeira fase, então, pra cima deles, bravo bugre campineiro, é o Silvio de Sumaré. Um grande abraço. Ô Silvio, pra você também um grande e forte abraço. Aliás, o árbitro do jogo do Guarani já está definido. É o Taylan Azevedo Gomes, do Amapá, com Luan da Silva e Inácio da Câmara. O quarto árbitro é o Myron Frederico dos Reis Novais, o Fred. E o analista de campo é o Paulo Sérgio Santos Moreira. Arbitragem nesta primeira fase sem o VAR. Aliás, o CH, a gente já debateu isso ano passado, né? Quando os dois times de Campinas estiveram disputando a Série C, a Ponte subiu, o Guarani ficou. Sobre o uso do VAR desde o início, né? Desde o início da Série C. Você pode aí complicar situações, definições, resultados, porque não tem o VAR. A CBF é uma entidade rica, a gente sabe, inúmeros patrocínios, campeonatos que são realizados, vide seleção brasileira, né? Além de, a gente nem vai entrar muito no mérito da seleção em função dos seus patrocínios milionários. Será que não daria para colocar o VAR também em partidas da Série C desde o início, CH? O Bolis, eu acho que não passa somente pelo dinheiro. Com certeza a grana é possível e a CBF tem. Mas a infraestrutura dos estádios da Série A e da Série B, principalmente, não é? A CBF não consegue exigir uma padronização, por exemplo, dos gramados. Você precisa ter estrutura dentro do campo para colocar câmeras, todas as câmeras. É complicado. Eu acho que passa com certeza pela grana, mas também passa pela estrutura dos estádios no Brasil. Boa, deixa eu colocar o Breno Beretta, o bebê também já está na área para participar aqui conosco. O Breno Beretta, um grande abraço para você, boa tarde, 17h52, no site da CBF ainda consta Guarani e Maranhão pro estádio Castelão. Mas o jogo não vai ser no Castelão não, né? Vai ser no Castelão, sim. Vai ser? Pra você, e o show do Guns N' Roses? Um abraço para você. Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vai ser só no final do mês. Aí o presidente deu uma entrevista nessa semana, eu acho que foi anteontem, o presidente do Maranhão, e disse o seguinte, que ele vai mandar os jogos no Castelão, que o torcedor tem que entender que vai estar com capacidade reduzida, provavelmente eles estão montando já o esquema para o show, e logo depois do show vai ter reforma no estádio, mas os 2 primeiros jogos do Maranhão ele vai mandar no estádio Castelão, ou seja, o jogo entre Maranhão e Guarani será no Castelão no próximo sábado, com transmissão na tela da Band, né, Bolis? Boa, então é isso. Então mantido por Castelão, a própria diretoria do Maranhão. O Maranhão jogou 2 partidas pela Copa do Nordeste, perdeu as 2 e a direção chegou a informar no som do estádio em Ozinho Santos no último sábado, quando o Maranhão perdeu para o Ferroviário do Ceará pelo placar de 3-2, que o jogo seria no Inhozinho Santos. Então, confirmado, o próprio presidente do clube participou recentemente aqui conosco, a informação do Breno Beretta, o jogo vai ser no Castelão. Thiago, muda alguma coisa na sua opinião? O Castelão é maior, não tem a pressão da torcida, se bem que o Maranhão não tem também aquela torcida gigantesca, a questão do gramado, o Inhozinho Santos, a gente viu, quem acompanhou os 2 jogos do Maranhão, pelo menos o jogo do último sábado, viu que o gramado não está tão bom assim, a bola quica demais. Muda alguma coisa para você ou nada? Nada, absolutamente nada?
tem coisas positivas na mudança e coisas negativas. A negativa para mim é a condição do gramado, e não é falha, é muito fofo, muito pesado. E eu não sei como é que vai ser a adaptação dos jogadores do Guarani com esse tipo de gramado. Vamos aguardar, torcer para que haja a adaptação, mas eu, se fosse que escolher, eu escolheria o alçapão, que lá a grama é mais rala, não é tão fofo, mas combinando com o gramado que o Guarani... Bom, não dá para comparar, porque o gramado do Brinco é um verdadeiro tapete. Eu não estou comparando, estou falando característica de piso. Sim. Então, eu preferiria com certeza jogar lá no alçapão. Agora, vamos ver o que vai acontecer sábado. É isso aí. Vamos então com as informações da Ponte antes do chamado do Bebê. Fala aí, Bebê. Só para completar, olha o que disse o presidente do Maranhão, o Carlos Eduardo Dias, na entrevista coletiva que ele concedeu essa semana no CT Parque Valério Monteiro. Ele disse o seguinte, olha, com relação a mandar o jogo no Castelão. Vamos jogar no Castelão. As datas do dia 4 e do próximo jogo, no dia 25 de abril, já estão confirmadas. O Maranhão terá disponibilidade do estádio. Mesmo que o público seja reduzido, a torcida precisa compreender pelo estilo de jogo, pela identidade criada e por tudo que vem sendo construído desde 2023. Preferimos jogar no Castelão, completou o presidente do Maranhão. De novidade mesmo, Bolis, lá no Castelão, sabe qual é? É que o Guns N' Roses trocou a tecladista. Era uma mulher, não vai vir mais a mulher nessa turnê aqui no Brasil. É a novidade que vai ter lá no Castelão. Boa! Guns N' Roses, uma banda internacional reconhecida, né, com milhares de fãs espalhados por todo o mundo e, evidentemente, é uma grande oportunidade para quem é do Maranhão acompanhar esta banda que vai se apresentar no final do mês na capital maranhense. Agora são 17h56, vamos com as informações da Ponte, que daqui a praticamente 3 horas estará em campo para pegar o Vozão. É hora da Ponte na Band. Vamos lá, PP Pedro Piscinato, direto do estádio Moisés Lucarelli, cabine da Rádio Bandeirantes para trazer as últimas informações da Ponte Preta. Aproveite para responder. Na verdade, é uma resposta, é uma pergunta que é uma verdadeira colocação do Alain, do Campos Elíseos. Fala, Bolis, Piscinato e turma da Band. Por que será que o Rodrigo Santana insiste em Tarek no meio-campo, podendo contar com Saravia? Tem coisas que não dá para entender do time da Ponte. Existe a possibilidade de uma mudança? Fala aí, Pepe. Existe sim, o Rodrigo Saravia, uruguaio, que vem se destacando inclusive nos treinamentos. Foi testado nos treinos durante a semana, tem a possibilidade do Saravia começar sim no lugar do Tarek, mas a princípio é realmente o Tarek quem começa entre os titulares. O técnico Rodrigo Santana teve bastante tempo aí para treinar a equipe, para observar melhor os jogadores desde a derrota na estreia, perdeu por 2-1 para o Atlético. Até hoje foram 10 dias aí de treinamento. No último sábado a Ponte Preta realizou um jogo treino aqui mesmo no estádio Moisés Lucarelli contra a equipe do Independente de Limeira, venceu. Não dá para dizer que no placar total foi 9-0, porque foi uma atividade dividida em 3 tempos de 30 minutos cada. Em cada uma dessas etapas, o técnico Rodrigo Santana usou um time diferente, mas num contexto geral, a Ponte Preta venceu. O Rodrigo Saravia participou dessa atividade, mas enfim, foram 10 dias aí de treinamento, 10 dias de preparação até essa partida de hoje contra o Ceará. Ponte Preta que tem novidades também. Na última semana acertou a contratação de mais 4 reforços para a sequência da temporada. Esses 4 jogadores foram apresentados no início desta semana. 2 zagueiros, o Everton e o Márcio Silva, o volante André Lima e também o atacante Rodriguinho. Desses 4 nomes, apenas o Márcio Silva tem uma grande chance de aparecer entre os titulares. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Lucas Justen na lateral direita, David Braz e Márcio Silva ou Lucas Cunha na zaga e Kevson na lateral esquerda. No meio campo, o Murilo deve ser mantido entre os titulares.
E aí a dúvida que o nosso ouvinte perguntou, Tarek ou Rodrigo Saravia ali jogando ao lado do Murilo e, é claro, o Elvis armando as jogadas. No ataque, pelo lado direito, existe uma dúvida entre Jonathan Cafu e Daniel Baianinho. O Brian Borges está confirmado pelo lado esquerdo e o William Potker centralizado. Além dessas novidades na equipe titular, tem o retorno também do Danilo Barcelos, que inicialmente começa essa partida no banco de reservas. O Danilo Barcelos acabou rompendo o ligamento do joelho no dia 2 de junho, aqui mesmo no Majestoso, em uma partida contra o Ipiranga. Ficou 10 meses aí afastado. O contrato dele se encerrava ontem, acertou também sua renovação com a diretoria pontepretana, assinou um novo contrato até o final da Série B, até dezembro deste ano de 2026, portanto, Danilo Barcelos aí aparecendo também como opção para o técnico Rodrigo Santana no banco de reservas. E passar algumas informações aqui do Ceará também, adversário da Macaca nesta noite, o Vozão tem desfalques muito importantes também, 5 jogadores aí considerados titulares estão fora do jogo de logo mais, o Ronald, o Pedro Henrique, o Dieguinho, o Vina e o Vinícius Zanocelo. Zanocelo, muito conhecido pela torcida pontepretana, revelado aqui no Moisés Lucarelli, também está fora. O Ceará vem de uma derrota por 3-1, acabou perdendo para a equipe do Retrô na Copa do Nordeste. O técnico Mozart já balança no cargo também. Caso aconteça uma derrota aqui, caso a Ponte Preta vença o Ceará nesta noite aqui no Majestoso, existe sim a possibilidade do Mozart ser demitido do Ceará, assim como vem acontecendo também com membros do departamento de futebol. Nas últimas semanas, o Haroldo Martins, que era CEO da equipe, e também o Lucas Drubski, que era executivo de futebol, acabaram sendo demitidos. Portanto, Ceará chega para essa partida de logo mais também muito pressionado. Ceará empatou na estreia contra o São Bernardo, empatou 1-1 e chega para essa partida de logo mais contra a Ponte Preta também precisando muito, muito da vitória. Boles. Beleza, tá aí, portanto, o noticiário da Ponte Preta, já a opinião do CH. Olha, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados, uma gama completa de peças originais e também de reposição. Qualidade de verdade, preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado, tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Boa tarde, amigos da Band. Macaé é Ponte Preta. Valeu, Lourival Zago. Mandou uma mensagem no 971021493. Vamos lá, CH, o que você espera para o jogo de logo mais? Ponte Ceará. O Ceará não vive um momento, pelo contrário, né? Vive um momento aí turbulento. A Ponte deve ter mudanças, Danilo Barcelos pode voltar. Tem essa dúvida aí entre Daniel Baianinho e Jonathan Cafu. O que você espera da Ponte para o jogo de logo mais contra o Vozão? Olha, eu sempre espero vitória. Mas essa coisa, eu quero comentar dos desfalques do Ceará, e eu entendo que isso não facilita a vida da Ponte. Vou explicar por quê. A Ponte não está pronta ainda. Com todas as limitações que ela tem, ela não está pronta. Ela pode mostrar para todos nós, a partir de hoje, que está pronta. Por enquanto, pelo que eu assisti das 4 partidas, 3, né? Que a quarta vai ser hoje, do técnico Rodrigo, ele não conseguiu encontrar um caminho. Mexe muito no time, substitui pior ainda, isso faz parte. Eu não estou condenando o trabalho do treinador, mas por que ele não encontrou ainda o time ideal? Porque os jogadores oscilam demais. Essa é a verdade. Jogadores aí que todo mundo pintava e bordava. Eu estou falando isso aqui desde o começo de janeiro. E não falo para ter razão, não. É o fato. O que está jogando o seu Cafu? Aliás, nunca nem está conseguindo jogar. O que está jogando o seu Potker? E o Elvis?
E o Rodrigão? Sem falar nos zagueiros, que eu não vou nem tocar nesse assunto, não é? Então, são muitas dúvidas na cabeça do treinador, mas ele tem que seguir um caminho, ele tem que olhar, o elenco é esse aqui. Não, eu, pelas características, pelo que eu conheço, deve ter recebido todas as informações do analista de desempenho, aqueles que ele não conhece, vai passar a conhecer, mas ele precisa definir um time, para pelo menos dar uma sequência de 2, 3 jogos para esses caras. Vamos ver como é que vai ser hoje. Eu estou preocupado com o jogo, pelo que eu já assisti. Isso quer dizer o quê? Nada. Não quer dizer nada. A Ponte pode chegar dentro do campo, fazer um gol rápido, depois se acalmar, botar a bola no chão e vencer a partida. Espero que isso aconteça. Mas do outro lado, apesar dos desfalques, tem um técnico que eu, pelo menos, respeito muito, que é o Mozart. Muito respeito a ele. Está no momento difícil lá? Está. Isso é verdade, é fato. Mas ele costuma povoar muito o meio-campo e eu acredito nesse Ceará muito aguerrido. A Ponte tem que ter, no mínimo, o dobro de vontade e de garra para conseguir vencer o jogo, Boris. E, aliás, a Ponte tem uma sequência pesada, né, CH? Porque ela pega hoje o Ceará, daí no sabadão já tem o Náutico. Para mim, 2 times, por mais que o Ceará esteja em um momento turbulento, mas é um time de chegada, um time forte, um time que tem uma torcida aí realmente que vai cobrar o acesso do time. Ceará esteve na Série A do Campeonato Brasileiro na temporada passada, caiu justamente com o seu rival Fortaleza. Então, quer dizer, há uma cobrança forte em relação a isso, em relação ao Ceará, pelo seu retorno imediato. E daí torna a situação, evidentemente, para a Ponte complicada, afinal de contas, o Ceará vai buscar a reabilitação. E no sábado já tem o Náutico, né? O Náutico cheio de gás, subiu da C para B, tem lá o Hélio dos Anjos, tem o Estádio dos Aflitos, e a Ponte não pode vacilar, porque na primeira rodada ela já perdeu. Vamos considerar que derrota fora de casa em um campeonato aí de 38 rodadas. Se você imediatamente, no primeiro jogo em casa, conquista a reabilitação e a vitória, consequentemente você fica ali no meio da tabela, uma situação até regular. Agora, se hoje perde, daí vai pegar o Náutico, jogo difícil, tem outro revés, já começa a ficar uma situação complicada, porque o campeonato é um campeonato que nas próximas semanas nós teremos aí várias rodadas. Como é que você vê aí esta sequência da Ponte neste início de competição? É uma sequência muito difícil e não é novidade para nós, né, Boris? Série B é outro patamar. É pedrada atrás de pedrada. Não tem jogo fácil. Não tem. Você falou num negócio que é verdade. Os dois caíram, né? Fortaleza e Ceará. Imagine a briga de foice no escuro para voltar rapidamente para a Série A. Os dois times estão com problemas financeiros, os dois. Então, a única maneira de encurtar esse hiato, esse problema financeiro é voltar para a Série A. Agora vai conseguir? Não sei, o campeonato é muito equilibrado. Tem umas 12, 14 equipes no mesmo nível aí e não vai ser fácil. Não vai ser fácil para ninguém, nem para o Ceará, tá um pouco para a Ponte. E a sequência, tudo passa pelo seguinte, Boris, o time tem que vencer Série B, Série A. Você tem que vencer as suas partidas dentro de casa, porque senão você não vai ter regularidade. Tem que vencer os jogos em casa. E hoje é um dever da Ponte vencer o Ceará. Boa noite, Bonis. A Ponte ganha hoje 2-0. É o Adriano de Serra Negra, sempre otimista, ligado, acompanhando o Esporte em Debate. O 6097 mandou uma mensagem aqui, uma foto. Boa noite. Valeu. Muito obrigado. É o Roberley de Campinas. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Seja grato pelo meio, sem ele o começo e o fim não teriam importância. Valeu, muito obrigado pela mensagem. Bom, Pepe, o Pepe já volta trazendo mais informações da Ponte Preta. Tem algo mais a acrescentar aí, Pepe? Até o momento, não. Daqui a pouco os portões do Majestoso serão abertos. O pessoal fazendo testes aqui da iluminação do Majestoso. Mas daqui a pouquinho volto com mais informações sobre o público pontepretano para essa partida de daqui a pouquinho. Bora. Traga então aí um provável time da Ponte Preta para o jogo. Um grande abraço ao amigo Wagner Ferreira, está sempre ligado, acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes. Fala aí, Pepe. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Lucas Justen na lateral direita, David Braz e Márcio Silva ou Lucas Cunha na zaga e Kevson na lateral esquerda.
Murilo Cavalcante no meio, ao lado dele Tarek ou Rodrigo Saravia e Elvis armando o time. No ataque pelo lado direito existe uma dúvida entre Jonathan Cafu e Daniel Baianinho, do lado esquerdo Brian Borges e centralizado William Potker. Boles? Pode pintar talvez aí um Porfírio na esquerda ou você acha pouco provável? Acho pouco provável, mas pode acontecer. Veremos, vamos aguardar. Daqui 2 horas teremos a escalação oficial da Ponte Preta. Boa! Este Pedro Piscinato, PP, repórter da Rádio Bandeirantes, que estará na transmissão logo mais, que terá o comando de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes. São 18h10. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com o Esporte em Debate. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta com o Esporte em Debate para você. Vamos juntos até às 7h30 com muito esporte, muita informação para você aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui no YouTube, Geraldo Chagas está dizendo que Lucas Cunha... Acho que Lucas Cunha deveria tirar o David Braz. Acho que deveria tirar o David Braz da zaga. Tá bom, muito obrigado. Melhor equipe de transmissão, Piscinato. Estamos aqui acompanhando para cima Nega Véia. Fortaleza em 2 jogos ganhou 1 ponto. É verdade, perdeu na estreia e ontem empatou. Não começa bem o Lion, não, neste Campeonato Brasileiro da Série B. Aliás, ontem nos 2 jogos, 2 empates por 0-0. Ele já está na área e aproveita, claro, para trazer a sua opinião.
a sua opinião sempre muito forte e contundente da Macaca, que a gente destacou no bloco anterior com as informações do Pedro Piscinato e também com a opinião do CH, o bate pesado, e agora na área, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man. Alô, Tigrão, um grande e forte abraço para você, boa noite, Tiger. Boa noite, Bolis, um abraço a você, grande abraço ao amigo ouvinte do nosso Esporte em Debate. E antes de partir aqui para o Fala Galera, quero te perguntar qual foi o jogo na TV Benja que você narrou no final de semana. Foi do Maranhão. Maranhão e Ferroviário. Aliás, 2 jogos do Maranhão. E vou dizer uma coisa pra você, hein, Tigrão. Eu não sei como é que tá o Guarani, né? É difícil a gente falar, o Maranhão é um time fraco, mas e o Guarani? Esse que é o problema. Mas nessa do final de semana, quem é que fez um golaço? Foi o Ferroviário, né? O Maranhão, Ferroviário. Foi o Ferroviário. Carlinhos. Sabe por que eu... Não é o taxista, mas foi o Carlinhos. Tá. Sabe... Aliás, ele já deu o pinote hoje, hein? Já deu o pinote. Se mandou, é? Que come é uma grandeza. Tá dizendo que não. Já foi. Já mandou recebi uma tudo informação enlatado. fidedigna ele tá lá, ó. Ainda não. Tá lá ainda. Aí, ó. Ele fez só uma meia boca para abrir o apetite, comeu meio pudim de leite condensado. É o seguinte, você sabe por que eu tô te perguntando isso? Sim. Porque eu fiquei muito orgulhoso de você ontem. Ontem não, na segunda, né? Sim. Segunda à noite, nos Donos da Bola, como é que chama o programa? Apito Final. Apito Final. Aliás, muito bom o programa. Craque Neto. Comandado pelo Neto. E aí, eles estavam reprisando esse... Eu já estava meio mais para lá do que para cá de sono, mas eu sei que eles estavam reprisando esse gol bonito aí. E aí, com áudio, com tudo bonitinho, né? Sim. E eu até então já tinha identificado que era você, mas aí veio a marca registrada, ou seja, o tá registrado. Boa. E aí, quando volta pro estúdio, o Neto pergunta quem é o narrador. Ele nem imagina que é um dos titulares de esportes da Band Campinas, que ele ouve muito. E aí a produção lá fala o nome, Leandro Bolis. Pô, grande narrador, parabéns, grande narração. Então eu fiquei orgulhoso por você e fiquei muito feliz. Eu não sei se você estava vendo o programa. Foi segunda-feira agora em rede nacional. Isso, não estava, mas eu recebi esse vídeo, foi muito legal. E o gol que você cita foi o gol do Carlinhos. Ele pegou uma bola no bico da grande área e meteu no canto do goleiro do Maranhão sem chances. E realmente foi uma repercussão positiva no apito final. Programa apresentado pelo Neto na Band TV, né? Todas as segundas-feiras à noite. Muito legal, Tigrão. Você tá vendo que eu tava vendo, tô registrando aqui. Boa. Volto a dizer, fiquei orgulhoso por você e muito feliz pelo elogio em rede nacional. E você é um grande profissional, um grande narrador. E às vezes as pessoas se esquecem. E o Neto pode ter todos os defeitos que tiver, mas ele é autêntico quando tem que elogiar alguém, quando tem que enaltecer o trabalho de alguém, ele não economiza não. E ele não sabia, não identificou, obviamente, e nem imaginava naquele momento que você é da casa. Sim. Né? Que você é da casa. Aqui na Band, no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Band Campinas. Então fiquei feliz. E que bom que você já recebeu o vídeo, mas você vê que eu estava ligado e atento e operante. Sim, sempre. Falei, legal, vou falar isso do Bolis no ar, até para valorizar ainda mais o seu trabalho. Eu acho que é assim que as coisas funcionam. Tem que ser feito com o coração, com justiça, e tudo que a gente fizer no sentido de impulsionar, né, de dar evidência, de mostrar o lado bom do profissional e de mostrar a nossa consideração pelos amigos que a gente tanto gosta, eu acho que sempre é muito positivo e é por isso que eu estou fazendo aqui publicamente esse registro aqui na sua casa, que é a Band Campinas. Tá bom, Leandro? Certo. Muito obrigado, Tigrão. Muito obrigado pelas palavras. A recíproca é verdadeira e foi uma oportunidade da gente ver o Maranhão, né? 2 vezes. Isso. O Maranhão acabou fazendo 2 partidas pela Copa do Nordeste. Acredito que muitos torcedores do Guarani tenham acompanhado esse jogo, a comissão técnica do Hélio Cizelando, alguns jogadores, enfim.
para ter uma noção do que o Guarani vai enfrentar no próximo sábado na estreia da Série C, Tiger. E aí quem vai comentar na Rádio Bandeirantes esse jogo no sábado é o Mão de Alface. Solo. Sim. Solo? Solo, porque eu e CH estaremos na transmissão da TV Bandeirantes do mesmo evento. Boa. Então não dá para estar, nós vamos fazer algumas participações na rádio. Agora, você que viu o Maranhão 2 vezes, constitua-se numa muleta para ele, porque ele não vê porra nenhuma. Entendeu? Você já vai pingando a bola para ele para ficar um pouco mais ilustrada a jornada. Você entendeu o que eu tô querendo dizer, Detonou o Guapo, hein? Detonou o Guapo. Gleger, presta atenção no Carlinhos. Qual? O taxista? Não, pô. Não, o Carlinhos o Carlinhos é do outro, Tigrão. Ô, Tigrão, o Carlinhos é do outro time. O Maranhão tem o Tibúrcio. O Tibúrcio que tem ele é filho, né, do seu Tibúrcio, porque é Tibúrcio filho. E tem o Emerson Vagalume. Jogador que não esteve tão bem nos 2 jogos, mas é um meio-campo titular do time do Maranhão. Como é que chama o cara? Emerson Vagalume. Ele passou pelo futebol de São Paulo, pelo interior. Esse o Gleger tem afinidade. Sim. Sabe por quê? Que ele quando tá com Calma, quando ele tá com vontade... Respira. Quando ele tá excitado, ele pisca a traseira, igual o Vagalume. Ai, meu Deus do céu. Ai, Greg e Vagalume. Aquele que foi sem nunca ter ido. Mão de alface pra caramba. Você já viu o Vagalume de perto, Tigrão? Oi? Já viu alguma vez um Vagalume de perto? Sabe o que eu fazia com Vagalume quando eu era criança? Você vê que maldade, né? Eu punha uma camiseta branca, dessas de malha, essas bem fraquinhas. Às vezes era de algodãozinho, às vezes era sintética. Aí a gente pegava os vagalumes com peneira, essa peneira de abanar feijão. Sabe qual que é? De peneirar areia para reboco. Sim. Para fazer massa fina. Você vê que eu sou do ramo, né? E aí a gente pegava os vagalumes e aí pegava com o dedão, assim é o dedão que eu tô mostrando aqui, ó. O dedão aqui, o indicador, e botava assim na camiseta, em cima e fazia assim, ó. Em cima do vagalume, esmagava aqui da gola até a barriga. E aí, como ele tem aquela coisa cintilante que faz acender o bumbum dele, sim, a gente ficava com aquele risco, como se fosse uma caneta marca-texto. E quanto mais no escuro a gente estava, mais acendia aquele negócio na camiseta. Você sabia disso ou não? Não sabia. Olha aí. Para fazer isso tinha que matar o pobre do vagalume, né? Sim, hoje eu não sobrava faria pro isso. vagalume, né? Sobrava para ele. Hoje eu não faria isso jamais, com a consciência que a gente tem. Mas moleque, bicho do capeta, e a gente fazia uns desenhos assim com o dedo, é o bichão mesmo, usando aquele cintilante que tem no vagalume. E ficava bonito, rapaz. Até namorado eu arrumei com isso daí, porque as meninas falaram, nossa, que camiseta bonita, né? E era o excremento do vagalume. Duro era o cheiro, né? Onde fica a parte que o vagalume ilumina, ô Tigrão? É naquela parte que o guapo senta. Tigrão, fala sobre a ponte, vai. A ponte joga daqui a pouquinho. Fala, galera. Fala, galera, primeiro. Vamos lá, então, vamos lá. Fala, galera. Qual a sua expectativa para o duelo? Olha aí, Pronto. Vou falar da ponte. De daqui a pouco contra o Ceará. Existe algum favorito? Ô, Boris, o Ceará também vem em crise. Eu falo também porque a ponte jogou uma e perdeu uma, né? Foi eliminada na Copa do Brasil, tem o problema aí que todos nós conhecemos da parte administrativa, então a vida da ponte não está fácil. Mas o Ceará também vem muito pressionado, muito cobrado pela torcida, né? Vem com 5 desfalques. Se o Ceará viesse inteirinho e num momento melhor, ele seria o favorito. Mesmo desfalcado, ele tem mais material humano e muito maior investimento hoje do que a ponte. Mas por estar desfalcado e pelo fato do jogo ser em Campinas, não tem favorito. Não atribuo favoritismo nem para o Ceará e nem para a ponte. Isso implica dizer que qualquer resultado é normal. A ponte pode vencer e se perder não é zebra não. A vitória do Ceará é um resultado
absolutamente normal, bem como o empate. Então essa é a minha expectativa, de um jogo muito igual, só que eu espero uma Ponte duelando mais do que aquele time flácido e apático que nós vimos na estreia, sem poder de reação, contra a equipe do Athletic Clube lá em São João del Rei. Essa é a minha expectativa. Então, qual a sua expectativa? De uma Ponte um pouco mais vibrante e atendendo ao apelo e à solicitação de vibração do seu torcedor, que se fará presente hoje no Moisés Lucarelli. Mas o jogo é muito igual e muito equilibrado. E agora o Fala Galera do Guarani. Dos 4 reforços contratados, Inayan, Edson, Carlos Eduardo e João Paulo, qual ou quais você escalaria como titular na partida contra o Maranhão? Eu escalaria o Inayan e eu escalaria o João Paulo e olharia com muita atenção a possibilidade até de escalar também o Carlos Eduardo, que é uma espécie de talismã, de jogador de confiança do Hélio Cizenando. É o que eu faria. O Edson não. Nesse momento ainda não. Mas vai brigar. Vem aí, não é para ficar esquentando o banco, vem para tentar ser titular, mas para a estreia ainda não. É o que eu faria, Bolis. Boa, tá aí o Tigrão na sua primeira participação aqui conosco no Fala Galera. Antes do Guarani, algumas mensagens. Boa tarde, Bolis. Aqui o Leandro Simber. Bugrino, na sua opinião, quem joga mais, Diego Torres ou Rondinelli? Por onde anda Rondinelli? Procurei aqui, o Rondinelli parou. 2024 foi a última vez, o último registro no time gaúcho. Gaúcho, o nome do time Gaúcho. Foi a última participação do Rondinelli, ele que passou pelo Guarani 2018-2019. Sobre Diego Torres ou Rondinelli, eu acho que, rapaz, pau a pau ali, hein? Meio a meio. Quem joga mais, os dois, pelo menos no Guarani. O Rondinelli talvez tenha jogado um pouquinho melhor, o Diego Tavares em algumas situações, né? Mas não convenceu. Quem mais aqui? Teve uma pergunta em relação ao Guarani. Ah, tá aqui, do meu amigo Sidney. Bodes, pergunta pro Breno e pro CH porque o time não consegue render quando joga no brinco. É um problema. A maioria dos jogadores já estavam no elenco. É um sintoma emocional. Abraços. Vou perguntar pro CH e também para o Breno. Mas só um detalhe. O Guarani na temporada passada, em casa, foram 19 jogos. 6 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Nesta temporada, em 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Não é um retrospecto altamente positivo, longe disso, mas também não é tão negativo assim, né? Mas evidentemente que a questão fator casa é extremamente importante para você conquistar aí resultados, pontuações. CH, quer responder por ouvinte em relação a isso? Se é um problema emocional de alguns seus jogadores que não conseguem jogar no brinco? Eu não vejo desta forma, não. Eu acho que o insucesso combina muito, vai ao encontro de escalações equivocadas, de treinamentos equivocados, de parte tática equivocada, mas sem dúvida eu não posso tirar aqui a falta de qualidade técnica de alguns jogadores que o Guarani precisava que eles apresentassem algo diferente, principalmente dentro de casa. Alguns jogadores naufragaram. É uma pena, mas a constatação é importante, essa colocação do ouvinte, mas eu não acho que é só o aspecto emocional, também, mas tem uma outra, é a história do avião. Um avião nunca cai por um problema apenas. E um time não naufraga, não perde, não é um time fracassado no campeonato que está disputando só por um problema. Existem várias coisas e vários aspectos. E quem jogou mais, Rondinelli ou Diego Torres? Diego Torres está jogando aí. Rondinelli. Boa. Rondinelli. Vamos então com as informações do Guarani, agora 18h28 aqui na Band. Vamos falar do Guarani. Breno Bereto, Bugre, que se prepara para a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série C neste sábado, 17 horas, na tela da Band. Castelão, confirmado o palco do jogo. Tem Guarani, Maranhão e Guarani. O Maranhão, 2 jogos, 2 derrotas na Copa do Nordeste. Guarani já há um bom tempo sem jogar, né? Desde aquela partida contra o Castanhal, aquele terrível jogo no qual o Guarani
foi eliminado ainda na sua estreia na Copa do Brasil e chegou a hora da estreia contra a equipe do Maranhão. E responda também aí pro nosso amigo o Leandro que mandou. Não, foi o Leandro que mandou. Quem joga mais aí, Diego Torres ou Rondinelli, hein, bebê? Eu acho, respondendo pro Leandro, que o Diego Torres joga mais. Só que no Guarani, ele ainda não apresentou o futebol que a gente viu em outros clubes. Eu acho que se a gente comparar as carreiras e jogos que eu já vi, o Diego Torres joga mais. No Guarani, o Rondinelli rendeu mais do que ele. Mas eu acho que o Diego Torres tem tudo para mostrar um bom futebol agora na Série C do Brasileiro. Aliás, respondendo à pergunta do outro ouvinte, Bolis, por que os jogadores não renderam dentro de casa? Eu acho que nos principais jogos do ano passado, o grupo não rendeu em casa. E quais foram os principais jogos? O primeiro derby diante da Ponte, que o Guarani perdeu por 1-0, e depois naquele jogo contra o Náutico, que o Guarani sofreu o empate no finalzinho da partida. Agora a gente vai saber, a partir de agora nessa Série C, se o problema era o comando, o esquema de jogo, e se esses mesmos jogadores que no ano passado não deram certo, vão render nas mãos do Hélio Cizenando. Que eu vou até levantar um dos trechos que o Hélio Cizenando falou na entrevista que ele concedeu para mim, exclusiva, na semana passada. Ele disse o seguinte: olha, eu não posso colocar, principalmente dentro de casa, um time jogando atrás, um time reativo. Ele disse isso, ou seja, ele vai colocar um time para frente e principalmente jogando dentro de casa. Aí a gente vai ver, porque muitas peças que ele está utilizando esse ano foram utilizadas no ano passado. Se o time vai conseguir render ou não, e se o time realmente vai jogar para frente, já a partir deste sábado, fora de casa contra o Maranhão, lá no Castelão, às 5 da tarde. Aliás, o único confronto entre Maranhão e Guarani foi disputado na Taça de Prata de 1983, lá no Estádio do Castelão. Estádio do Castelão que se chama Governador João Castelo Ribeiro Gonçalves. Foi no dia 5 de março de 1983. Esse jogo foi 5-1 para o Guarani. O Guarani jogou com a seguinte escalação. Vamos ver se o Tigrão e o CH se lembram dessa escalação do Guarani. Sidmar no gol, depois entrou o Wilson no gol, o Chiquinho na lateral direita, eu acho que era o Chiquinho Carioca, né? Júlio César, Wilson Gotardo, Zé Mário. Não. Era outro Chiquinho? É outro Chiquinho? Esse Chiquinho, lateral direito, que veio lá do Juventus, mora aqui em Campinas. Chiquinho Carioca era atacante, ponta. Ah, perfeito. Esse Chiquinho, lateral direito, que veio do Juventus, figura simpaticíssima, jogava muita bola. Mas em 81, você está falando de 83, em 81 ele já estava no Guarani e a famosa bola recuada, meio na fogueira, pro Birigui, era só Birigui deixar ir para escanteio, e que ele vai tentar salvar o escanteio, rebate para dentro do campo, no derby de 81, que rendeu a vaga na final para a Ponte, 3-2 para a Ponte contra o Guarani. E rendeu o título do primeiro turno, com faixa, taça e tudo mais, foi o Chiquinho que recuou. Chiquinho recua, Birigui vai lá, faz um esforço sobre-humano, dá um tapa para ficar com a bola, mas ela escapa e vem para o bico da pequena área. E o Birigui fica fora de combate, porque se jogou, né, para salvar a bola, e aí ela vem no pé do Serginho, que é um ponta que a Ponte tinha, que veio lá do Atlético Mineiro, e ele empurra a bola para dentro, isso em 1981. Você vê, o Chiquinho lateral já estava lá. O goleiro que entra no lugar do Sidmar, que veio lá de Piracicaba, do 15, pro Guarani, bom goleiro, cara sensacional. Ele sabia que o Sidmar trabalha até hoje no Japão, Tigrão? Até hoje. Não sabia. Ele tem mais de 2 décadas. Ele fez uma carreira vitoriosíssima no Japão e é lá de Pira. Encontrei o Sidmar lá no Mirante. Sim. Há uns 30 anos atrás, comendo aquele pintado que você sabe a qualidade dele lá no Mirante. Sim. Lá em Piracicaba, lá na beirada do rio. Infelizmente não tem mais, né? Não tem mais. Tem, é? Não, lá naquele local não. Tá mais no centro, né?
Continua como Ele mirante, era ali, mas né? não aquele. Tinha um deck que avançava em cima do rio, mas lá em cima. Exato. Ficava longe do rio. E o goleiro que entra no lugar dele, o Wilson, é o Wilson Macarrão, que depois foi pro Corinthians e foi durante longos anos, após encerrar a carreira, treinador de goleiros no próprio Guarani e também no Corinthians. Então vamos lá, Breno. Foi supervisor também no Guarani na época do Leonel, Guarani. né, Tigrão? Isso, exatamente. Sidmar, depois o Wilson Macarrão, Chiquinho, vamos pra zaga. Aí olha que zaga que o Guarani tinha, hein? Júlio César e o Wilson Gotardo. Conhecidíssimos. Gotardo, depois Botafogo do Rio, é de Santa Bárbara do Oeste. Júlio César, que é de Bauru, e depois se transferiu para o futebol alemão e foi uma lenda. E inclusive titular na Copa do Mundo pela seleção brasileira em 1986. Isso é sem olhar no Google, viu, moçada? Tem papel, porque o Edu é o rei do papel. Mas eu é aqui, na cachola do Tigrão. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, se eu não me engano, é aquele que foi treinador do Guarani. É o Zé Mário? É ele mesmo, Tigrão? Não, Zé Mário, que foi treinador do Guarani, é o Zé Mário volante, que veio do Vasco. Zé Mário Narigudo. Esse Zé Mário é um dos maiores laterais da história do Guarani. E bugrinos históricos aí que acompanham tudo de Guarani, como é o caso do doutor Arthur Eugênio Matias, consideram inclusive o Zé Mário acima do campeão de 78, que é o Miranda, que também jogou muita bola. Zé Mário é outro, esse é lateral esquerdo. Zé Mário, treinador carioca, veio do Vasco, foi volante do Vasco e já veio para o Guarani como treinador. Agora no meio-campo, Tigrão, Ederson, depois Toninho, lembra dos dois? O Toninho entrou no lugar do Ederson. O Ederson, revelado pelo Guarani, catarinense, gaúcho Ederson. Acabei de citar o Arthur Eugênio aqui, para ele, o maior volante da história do Guarani, à frente do Zé Carlos. E o Arthur acompanha muito o Guarani. Só que o Ederson encerrou prematuramente a carreira por conta de problemas recorrentes no joelho, cirurgias, etc. Parou muito jovem. E o Toninho é o Toninho Catarina. Toninho volante, que veio de Santa Catarina e que depois também jogou na Ponte. Bom jogador, volante de pegada e de boa saída de bola. E quem fechava a meiuca? Aí, esse foi treinador do Guarani, porque eu critiquei muito ele quando era treinador, mas pelo que eu sei, ele foi craque de bola. Wilson Tadei ao lado do Everton. Tem que rodar. Tem que rodar. É isso que Wilson Tadei falava nas coletivas. Rodar é rodar a bola, ficar com a bola. Hoje o Cizenando, por exemplo, fala, tem que pôr o pé na bola. Tadei, pô, também se não puser o pé na bola, não joga, pô. Aí o Wilson Tadei falava, tem que rodar. Tem até uma vinhetinha dele aí, se pesquisar ela aparece. De vez em quando a gente mostra. E quem que entrou, quem que era o outro meia? Everton, do lado dele. O Everton. Everton é o Everton que era do São Paulo, que marcou aquele golaço na histórica virada do Tricolor 3-2 no Campeonato Brasileiro de 1981, quando o São Paulo foi para a final e foi campeão em cima do Atlético Mineiro. Everton, camisa 10, chutava muito forte, Tadei era o 8. Ou pode ser que jogavam invertidos aí. O número da camisa. E o ataque? O ataque, Tigrão, o ataque tinha o seguinte: Luiz Miller, Marcelo e o Banana, se eu não me engano, é o Hernani Banana, né? Hernani Banana. Hernani Banana. O Marcelo, revelado pelo Guarani. Marcelo, belíssimo centroavante, o Marcelo. E o Hernani Banana, mas eu acho que aí você botou com 12, viu, Breno? Você fez a linha de 4 e você montou meio de campo com 4. Ou o Everton no lugar do Tadei, ou o Tadei no lugar do Everton. Porque vamos senão contar, deu 4-3. Deixa eu contar aqui, ó. Sidmar, Chiquinho, Júlio César, Wilson Gotardo e Zé Mário. Não contei o Wilson que entrou, né? Então certo, dá 4. 5. 5, né?
Aí Ederson, Wilson Tadei e Everton era 4-3-3. É isso mesmo. Não, Zé Mário, Ederson. Ah, não, desculpa. É Ederson, Wilson Tadei e Everton, Luiz Miller, Marcelo e Banana. É isso mesmo, 4-3-3. Não, eu pensei que você tinha colocado 2 volantes. Tá certinho. É que o Toninho entrou no lugar do Ederson. Time, inclusive na Ponte, no Mojimirim, no Bragantino, e mora aqui em Campinas, ali no bairro do Guanabara. Mora, é vizinho de um grande amigo meu, não mora no mesmo prédio. Depois o centroavante, o Marcelo, que eu já falei, e o ponta, do outro lado? Hernani Banana. Banana era o quarto homem de meio campo. Banana era meia, mas ele fazia aquela meia folha, meia água ali pelo lado esquerdo. Tá bom assim, Boles? 83 esse time aí. Tá e bom, o treinador, sim, Tigrão, 83. só faltou o treinador. Qual era o treinador? Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, 83, ano este que vos fala, nasceu. Qual foi a data do jogo, bebê? Dia 5 de março de 83. Não, ainda não estava presente no mundo terrestre. O Guarani venceu por 5-1, vou falar de quem foram os gols, Tigrão. Luiz Miller, depois Marcelo, Everton de pênalti, o Marcelo marcou o segundo gol dele e o Val marcou contra, esse Val, jogador do Maranhão. E o Riba marcou para o Maranhão, naquela oportunidade, 4.203 pagantes. O único jogo entre Maranhão e Guarani foi 5-1 para o Guarani. E se eu não me falha a memória, o último jogo do Guarani no Castelão foi contra o Sampaio Correia pela Série B. O Guarani ganhou por 1-0. Eu estive trabalhando nesse jogo na tela da Band. Se não me falha a memória, eu vou procurar aqui, ó. Tá aqui, ó, dia 26/8/23, é isso? Eu acho que 1-0, foi 1-0? Não, foi 1-1. 1-1, o Sampaio Correia acabou empatando. Foi isso, o Guarani saiu na frente e sofreu empate. Gol de Matheus Barbosa e depois o Pimentinha, que hoje tá no Maranhão, fez o gol de empate. Então, eu vou dar agora, eu acho que, né, a gente falou de todos os jogadores, inclusive alguns até onde nasceram, as características. Me lembro como se eu estivesse comentando esse jogo hoje. Como se eu estivesse comentando hoje, do time do Guarani. Aliás, um bom time, um ótimo time. E o Banana, para quem não sabe, Hernani Banana, jogava muita bola. E agora eu vou dar uma de Sandoval Quaresma, da escolinha do professor Raimundo. Por quê? Porque ele acertava todas as perguntas e na hora de tirar um 10 ele dava uma rateada, dava uma deslizada na maionese. E eu vou fazer agora o papel do Sandoval Quaresma. Já faleceu há muitos e muitos anos, um grande humorista. Não me lembro agora aqui o nome do artista, mas o Breno pode pegar aí para nós o nome do ator, o nome dele mesmo, não do personagem, do Sandoval Quaresma, da escolinha do professor Raimundo. Então ele acertava tudo na hora do 10, e agora para tirar um 10. Aí fazia uma pergunta, ele misturava tudo. E agora eu vou homenageá-lo. Brandão Filho. Sabe quem era? Pode falar. Brandão Filho, o ator. É o Brandão Filho. Famosíssimo. Grande artista. Aí ele falava assim, dentro desse enredo que a gente montou aqui, onde se eu fosse o Sandoval Quaresma estaria próximo de tirar um 10, aí a pergunta era para ele assim, e quem era esse Val que marcou o gol de honra do Maranhão? Aí eu, dando uma de Sandoval Quaresma, vou dizer, era nada mais, nada menos do que Valdemir Gomes, jogando de lateral direito, com o apelido de Val. Pronto. Perninhas fininhas, barriguinha já protuberante, no momento em que ele residiu no Maranhão, porque lá foi estudar tecnologia da cana-de-açúcar. Ele que havia sido formado na Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba. Foi lá para fazer uma pós-graduação no Maranhão. E aí fez um teste, foi aprovado no Maranhão, e nesse jogo estava jogando de lateral esquerdo ou lateral direito, e acabou Valdemir Gomes. Na bola, Val fez o gol contra, foi o 5º gol do Guarani. Aí o professor fala, nunca escutei tanta bobagem. E aí o Sandoval Quaresma dizia, puxa vida,
mas eu tava indo tão bem. Aliás, ô Tigrão, tem uma pra você aqui, ó, não vai embora não. Coloca o áudio, esse último áudio aí. Tem uma pergunta, questionamento, o que o Tigrão vai responder? Coloca aí, Elton Grimaldi. Boa noite, Boris. Boa noite. Boris, Orlando aqui de Caraçu, Minas Gerais. Boris, faz a pergunta pro CH ou pro Tigrão. Quem foi mais volante no Guarani? Ederson, que ele acabou de falar aí, o Tigrão? Ou Flamarion? Ih, rapaz. Fazendo um favor, obrigado. E aí, Tigrão, qual a sua Orlando de opinião? Caraçu. Um abraço a todos vocês aí em Minas, de Cariaçu. Acho que é esse o nome da cidade, né? Cariaçu. Ele falou rápido. É uma pergunta dificílima. 2 expoentes. O que entrou para a história e mais famoso, Zé Carlos. Mas ele está perguntando de Ederson e Flamarion. Se você perguntar para o Arthur Eugênio, ele vai dizer Ederson. Eu respondo Flamarion. Boa, valeu Tigrão, já o Breno com mais informações do Guarani. Antes eu tenho um recado pra você, faltando 15 minutinhos para 7 da noite, da Seara, que está há mais de 65 anos presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara. Ele é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais! A linguiça calabresa Seara, ela é feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. E você, já conhece o levíssimo da Seara? Ele é feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop, na região do Satélite Íris. Chegue fácil de BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, fique tranquilo, tem estacionamento coberto no local. Tem também Iga nos Amarais, tem em Santa Bárbara do Oeste, que fica na divisa ali com a Americana. E na mega loja de Sorocaba. Seara é no Iga Atacado. Qualidade, praticidade, economia perto de você. Vamos lá, Brando Beretta, antes um grande abraço para Paulo Sabione, o Periquito. Tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes para saber as últimas informações do Bugrão, o Bugrão que pega o Maranhão. Você sabe que o Maranhão, torcedor do Maranhão, não chama o Maranhão de Maranhão, e sim de MAC, né? Que é o Maranhão Atlético Clube, o quadricolor. Então, o Guarani está se preparando para pegar o MAC. Não é o MAC, o Marília, aqui de São Paulo, do interior paulista. É o MAC, o Maranhão Atlético Clube, né, bebê? Exatamente, a abreviação é igual, né? MAC do Marília Atlético Clube e do Maranhão Atlético Clube. Aliás, Bolis, é que hoje não vai dar mais tempo, mas eu prometo que na sexta-feira vou trazer a palavra do treinador do Maranhão, até porque já conversei lá com o filho do Marcinho Guerreiro, que é auxiliar do Marcinho Guerreiro, né? E eu tô combinando faz tempo essa entrevista. Ainda não deu certo, hoje daria, mas eu garanto que na sexta-feira eu vou trazer a palavra do Marcinho Guerreiro, uma entrevista especial, exclusiva, aqui na Rádio Bandeirantes, para falar a respeito do time do Maranhão que vai enfrentar o Guarani no próximo sábado. Amanhã é aniversário do Guarani, 115 anos. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver o banner que o Guarani soltou nas redes sociais, que amanhã tem uma programação toda especial. Treino aberto para a torcida das 10 da manhã até as 11h30, é o treino aberto para o torcedor do Guarani. Depois tem a visitação na sala de troféus do meio-dia até as 4 da tarde. Para quem é sócio campeão, vai ter acesso exclusivo no gramado para assistir o treino na beira do gramado e também vai ter um espaço especial para o sócio campeão ter a interação com os jogadores, tirar foto com os atletas depois do treino, pedir autógrafo. Então,
portanto, é muito importante você ser sócio campeão, porque pode ter várias vantagens exclusivas. Vai ter a pré-venda da nova camisa do Guarani, da Reebok, que vai ser lançada só no mês de maio, mas pelo que eu sei, até disse aqui na Rádio Bandeirantes, o diretor de marketing do Guarani, o Adriano Rintze, essa pré-venda será exclusiva para quem é sócio campeão. A camisa vai custar na faixa dos R$400 e essa pré-venda somente para o sócio campeão. Então são alguns detalhes, algo que o Guarani tem preparado. Vai ter alguns vídeos também falando de novas estruturas no clube do Guarani. Tudo preparado para o aniversário de amanhã dos 115 anos do Guarani. Eu vou estar por lá desde cedo, porque tem entrevista coletiva com o zagueiro, o Jonathan, logo cedinho, 8h30 da manhã. Na sequência, vou acompanhar o treinamento inteiro e na tela da Band, quem quiser acompanhar a partir do meio-dia, os donos da bola, eu vou estar com o Kaique França, goleiro do Guarani, ao vivo amanhã, a partir do meio-dia, batendo um papo especial com ele e também depois eu vou reprisar no Esporte em Debate a partir das 5 horas da tarde. Vou colocar tanto a entrevista do Jonathan quanto o link com o Kaique França na entrevista exclusiva que eu vou fazer amanhã. Agora eu vou fazer um teste, ou pelo menos para o Tigrão tentar adivinhar, eu não sei se o CH também está na escuta, para tentar adivinhar a escalação do próximo sábado. A gente não sabe ainda, mas fazendo uma conjectura dos 2 jogos treino, que eu soube a escalação, passei em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes e na tela da Band. Vou tentar adivinhar a escalação junto com os nossos comentaristas. Os 2 estão na escuta ou só o Tigrão, Boles? O Tigrão está na escuta. Tigrão, vamos tentar adivinhar a escalação do Guarani para o próximo sábado. No gol, o Kaique França não tem erro, né? Kaique França, que amanhã será o nosso convidado na tela da Band, será o goleiro do Guarani, certo? Certo, Breno, certo. Me deu até tosse, Boles, você imitando o Tigrão. Não, foi o Tigrão que falou. Coloca de novo o Tigrão aí. Foi o Tigrão que falou. Tigrão, ele não tá acreditando que foi você que falou aí o certo em relação ao Kaique França. Fui eu, pô. Aí, ó, tá vendo? Olha o Breno aí. Mas você o Breno também tá maluco? Você também é um filho da mãe que não precisava tossir, né? Eu não tô tossindo, pô. Eu tô zerado. Vai lá, então Kaique França, o goleiro. Kaique França não tem erro, né? Na Fechou. direita, participou dos 2 jogos treino o Inayan, novo contratado do Guarani, lateral direita, acho que também não tem erro, né? Caçapa certa. Agora na zaga tem Rafael e tem Jonathan. Eu imagino que o Rafael, que tem jogado em outras posições também, vai atuar. Embora o Maurício Antônio esteja recuperado, vai fazer uma semana que ele se recuperou de uma contusão muscular. Só que daí ele perdeu os primeiros treinos com o Hélio Cizenano, inclusive o primeiro jogo treino. O Donato foi testado no sábado como titular, mas eu acredito que o treinador vai começar com Rafael e Jonathan na zaga. Pra mim é isso, pra você, Tigrão. Rafael e Donatão. Você acha que não vai o Jonathan? Vai Donatão. Opinião. Palpite. Boa, Lucão. Obrigado. Bom, na esquerda, Emerson. De nada. Também não tem dúvida, né? Caçapa cantada. Aí no meio campo, quem que eu acho que vai? O William Farias, claro. Minha dúvida seria como um segundo volante, já que o Natan ainda tá machucado, se iria Carlos Eduardo ou Isaac. Eu acho que vai o Isaac, porque ele colocou o Isaac de titular nos 2 jogos treino, e ele poderia ter colocado o Carlos Eduardo, embora o Carlos Eduardo tenha atuado. Eu acho que vai William Farias, Isaac e João Paulo. Eu, pelo fato do treinador ter elogiado muito o Carlos Eduardo, e pelo fato do jogo ser fora, e pelo fato do Carlos Eduardo marcar mais do que o Isaac, eu vou de William Farias. É Farias ou Faria? Farias. Farias. William Farias, veio lá do Novo Horizontino. Carlos Eduardo, que veio do Capivariano.
e JP. Aí no ataque eu acho que não tem erro também. Mirandinha, Guilherme Parede e Luca. Só que é invertida a ordem, né? Seria Parede, Luca e Mirandinha. Só pela ordem. Só para ser mais detalhista. Que o Luca é mais centralizado, o Parede mais pela direita, para ficar mais didático. E o Mirandinha balança, ele que é destro, ele balança mais pelo lado esquerdo. Acho provável. Agora, se ele suprimir um dos atacantes, ele falou outro dia aí na entrevista, concedida a você, Breno. Ele falou, depende do material humano que eu tenho, também gosto de jogar com 2 meias ou com 4 no meio. Ele pode, por exemplo, entrar com o Carlos Eduardo, com o Isaac, com o William Farias e com o João Paulo. Ele pode tranquilamente fazer isso. Aí o Isaac adianta um pouco, ele prende os 2 volantes, saindo um pouquinho mais para o jogo o Carlos Eduardo. Aí o João Paulo vira um híbrido entre meia e terceiro atacante. Aí ele tiraria um dos atacantes, quem sabe o Parede, e jogaria com Luca e Mirandinha, com o João Paulo chegando por uma das beiradas e sem a bola iniciando as jogadas. Claro que aí o Isaac não seria segundo volante, seria o meia que empurraria o João Paulo um pouquinho adiante, mas o time teria uma variação de um 4-4-2 para um 4-3-3, que aliás, pela entrevista são, e se eu entendi direito, são os esquemas mais usuais nas opções adotadas pelo Hélio Cizenando. Aliás, Boles, você que fez 2 jogos do Sim. Maranhão, em qual esquema ou quais esquemas o Maranhão jogou nesses 2 jogos? Rapaz, eu confesso que eu não me recordo, mas deve ser no 4-3-3, algo desse tipo aí. São 2 zagueiros, né? Tem o lateral que acaba subindo um pouquinho mais, que é... Deixa eu pegar até a escalação aqui do Maranhão desse jogo. Os 2 laterais são 2 zagueiros, o Kevin, inclusive, que é o capitão do time, um zagueiro alto, fazendo dupla de zaga no primeiro jogo, foi com outro zagueiro, no segundo jogo foi com o Tiburcio, que deve ser o titular da zaga. Quem mais? Na lateral esquerda jogou um outro atleta, porque no primeiro jogo teve um jogador que acabou se machucando, foi o André Radija, né, que jogou na lateral esquerda, o Bal na direita. Daí no meio campo o Rodrigo e o Railson, com o Vagalume mais centralizado, o Will de um lado, Felipe Salles do outro lado e o Felipe Cruz atacante. Entraram no decorrer do jogo o Rosivão, o Jorge fez gol cobrando falta, é um bom jogador, camisa 10, Pimentinho, aquele mesmo veterano, e também o Rafael, além do Luiz Gustavo. É mais num 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, é mais ou menos isso. Tá mais com cara de 4-3-3. E aí, já me bateram aqui de prima. Guarani estreia dia 4, sábado. Sabadão. 4 agora nós vamos transmitir o jogo. Não, que é sábado eu sabia, só estava fazendo a conta do dia do mês. Sim. Então é 4 de abril. Muito bem. Hoje é quarta. Quinta-feira santa, sexta-feira maior, sábado de aleluia, o jogo. Já me bateram aqui. Quantos jogos você fez no Maranhão, Boles? 2. Então parece que o Hélio Cizenando vai pagar uma bacalhoada para você na sexta-feira santa. O Hélio é gente boa demais, tive a oportunidade de conversar com o Hélio algumas vezes quando ele comandava o Capivariano, um cara humilde, trabalhador, e ele está merecendo realmente, né, por tudo que ele fez, não só no Capivariano, mas agora tendo esta grande oportunidade, como ele mesmo disse, né, Breno, na carreira, em treinar o Guarani, um time de história, de camisa, numa competição nacional, já que o Capivariano não disputa ainda uma competição em nível nacional, isto acontecerá no ano que vem. E ele até disse, sabe quem nos escuta todos os dias, Boles? Você faz ideia quem nos escuta? Quem? O seu Hélio, que é pai dele, porque ele é Hélio Filho, né? Hélio Filho. Pai dele é seu Hélio Cizenando, que mora no bairro Taquaral, aqui em Campinas, e nos escuta todos os dias. Ele até disse, Tigrão,
que o pai dele, ele só ouve no radinho, não tem essa de aplicativo, de YouTube, esse tipo de coisa. É radinho de pilha que o pai dele nos ouve. E o Hélio é campineiro, né? Ele nasceu em Campinas. O Hélio técnico. Nasceu em Campinas. E uma pergunta pro Bolis, né? Mais uma? Manda, vai. Já avacalhamos tudo aqui, hein? Aproveitar porque vazou uma imagem aqui. O prato que o homem tá comendo, ele se esconde atrás dele. Ele é o comentarista oculto. Tá escondido, é uma montanha. Impressionante. Também, pô, pra segurar tudo aquilo lá de talento, né? Tem que meter pra dentro as coisas aí. Vai, Tigrão, vai, Tigrão. Terminando a jornada meia-noite, Batistão, que fica me atropelando, também falei demais. Terminando a jornada, ele ainda vai fazer um bico lá no branco, né? Naquele que tem o luminoso em cima do teto. Ô, Breno, é o seguinte... Ô, Boali. Tem mais? A pergunta é a seguinte. Vai, entendi. O Benja... É Benja, né? O Benjamin, né? Isso. O dono do canal lá? Isso. Ele é torcedor do Maranhão, porque com todo respeito ao Maranhão, que vai ser um jogo duríssimo pro Guarani. Guarani que se cubra, senão estreia com derrota lá no Castelão, em São Luís. Mas, só uma curiosidade minha, ele é torcedor do Maranhão? Porque para contratar um narrador do seu naipe, de categoria, e fazer logo 2 na sequência do Maranhão, ele falou, não, vou pôr logo o melhor narrador da equipe para narrar o meu time. Você podia confirmar se ele é torcedor do Maranhão ou não? Não. O canal do Benja, ele adquiriu os direitos de transmissão de competições regionais e uma competição nacional que é a Série C. Então, de acordo com a distribuição de jogos, são 4 jogos por rodada da série da Copa Verde, né? Que Copa Verde ela se transformou em 2 blocos, Copa Norte e Copa Centro-Oeste, e 2 jogos por rodada da Série C. Então são jogos desmembrados de acordo com esta programação da CBF, e calhou que justamente foram 2 jogos do Maranhão. E foi muito bom, né? Porque eu consigo trazer, para quem não pôde a oportunidade de acompanhar os 2 jogos do Maranhão, está lá no YouTube, né? Dá para acompanhar, quem não teve essa oportunidade, de trazer um pouquinho o panorama pro torcedor do Guarani. Claro. Porque o Maranhão é um time, pro torcedor bugrino, desconhecido, né? Um time que subiu da Série D para a Série C. Quando vem à mente a questão do Maranhão, é Sampaio Correia, né? Depois talvez aí o Motoclube, times mais tradicionais. Mas o Maranhão é uma espécie de um terceiro time, o MAC, como é conhecido, e consequentemente é uma oportunidade que a gente teve de trabalhar e consequentemente trazer também informações desse time do Maranhão, como é que ele joga, os jogadores que acabaram tendo um destaque, apesar das 2 derrotas, jogadores aí que tem esse apelido Emerson Vagalume, muita gente tira uma onda, mas é um jogador que não pode deixar ele solto ali no meio campo, que é um cara que distribui, um cara que chega para finalização, então tem todas essas situações. Respondi para você, Tigrão? Respondeu. Muito obrigado. E prova que Deus ajuda quem tem talento. Porque o bacalhau tá caro pra caramba e coincide do Guarani estrear no sábado de Aleluia. E aí você vai poder economizar algum, porque o bacalhau, para que você já entendeu, né? Sim, claro. Você vai dar vai fazer aquele mexido pro Hélio Cizenando daquilo que você viu do Maranhão. E aí vai ser durante um almoço, em sendo sexta-feira da Paixão, você que é um católico tradicional, não vai comer carne vermelha e vai estourar no bolso do Hélio Cizenando, que aliás tá milionário, vai pagar o bacalhau para você mostrar o desenho tático e onde é o mapa da mina para o técnico do Guarani. Ele vai bancar. E se ele ganhar do Maranhão, ele estaria aplicando um nó tático ou um bacalhau tático no Marcinho Guerreiro? Então, ele estaria traindo a confiança do Marcinho Guerreiro, porque o dia do jogo é dia de Judas. E quem é que foi o traidor de Jesus? Judas Iscariotes. Bom, Bebê, olha, tem uma pergunta aqui em relação ao Fernando. O Fernando que mandou aqui pra gente. Pergunta ao Breno, 15 dias teve uma entrevista com um membro do Conselho do Guarani, falando sobre a SAF. Tem alguma novidade, Bebê, em relação a isso ou não?
Foi o presidente do conselho, doutor André Torquato, ele disse que estava muito próximo das reuniões serem marcadas novamente, as assembleias, né? A gente esperava até o final da semana passada, não aconteceu. Eu ainda estou esperando até o final dessa semana, até porque mesmo com feriado dá para marcar a assembleia. Mas ele até disse que os contratos estavam sendo finalizados, a proposta de contrato, né, que vai ser apresentada para os sócios do Guarani, então está muito próximo de acontecer. Olha, eu tô sendo otimista essa semana, mas se passar dessa semana, no mais tardar na semana que vem, acredito que as assembleias serão marcadas e o Guarani se tornará SAF no mês de maio. Assim, é claro que os sócios do Guarani aprovarem. E só para fechar, até um questionamento, o Tigrão pode responder. Já foi, daqui a pouquinho ele responde. Ele já foi. Ainda bem que o Maranhão não vai jogar no sábado. Você imagina só se o Maranhão fosse jogar no sábado? Ele tá machucado, né? Não que eu torço para ele estar machucado, eu espero que ele se recupere rápido. Mas como o Batista iria narrar se tivesse um gol do Maranhão atacante contra o Maranhão Clube? Seria algo exótico, né? Eu entendi no cacuete, viu, Bolis? Eu entendi. Deixa ele. Bom, ô Brando, só um detalhe. Você falou sobre a camisa, o Guarani tem a Reebok agora, né? Mas nos primeiros jogos, uma outra camisa continua com o antigo fornecedor, é isso? Vai continuar com a capa. O Guarani continua treinando com a capa normalmente. Até a capa foi uma grande parceira do Guarani, né? Em mais de uma oportunidade. Vai continuar treinando e jogando com a capa e a nova camisa vai ficar pronta só no mês de maio. Tá bom, muito obrigado. Já já o Breno Beretta volta agora às 7h05 em Campinas. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação, vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência, atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolis. Estamos de volta com o Esporte em Debate para você ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Lembrando que logo mais tem a Ponte em campo, Ponte Preta e Ceará. Já tem bola rolando pelos jogos de hoje, segunda rodada da Série B, intervalo. Eu falei Série A, né? Mas é Série B, Ponte Preta e Ceará.
Série B, bola rolando, América e Botafogo no intervalo tá 1-1. Bola rolando também para Londrina e Goiás 0-0, 0-0 também para Atlético Goianiense e Náutico. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Bola rolando também no Campeonato Brasileiro da Série A. O Brasileirão sendo retomado depois da pausa por conta das eliminatórias, dos jogos, né? Dos jogos das eliminatórias, enfim. O Brasil, no caso, fez 2 amistosos. Bola rolando também na rodada da Série A. Na verdade, a bola começa a rolar daqui a pouquinho, 7h30 da noite, com Botafogo e Mirassol. Tem Inter e São Paulo. Muitos dos jogos hoje e também amanhã. Olha, o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante está esperando você para saborear a melhor pizza de Campinas por um preço sensacional. Rodízio de pizza, apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces. E tem também a pizza de sorvete. E tem aquele chopp Brahma geladíssimo para acompanhar toda a variedade de pizza. Lanches e pratos à la carte também. Chopp Brahma, R$ 8,90. 300 ml, tá barato demais. E para os amantes de cerveja, tem balde com 4 garrafas de 600 ml para facilitar a hidratação, hein? Balde de cerveja a partir de R$ 40. E as noites de terça a sábado já estão reservadas para você e seu grupo. Aproveite! Aniversariante com o grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio. Confirme com o João Dias. O WhatsApp do João Dias é o 19 974106068. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Bandeirantes. Notícias do dia que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, mas é destaque nesta quarta-feira. Tema número 1. E os comentaristas vão responder. É sobre o Ancelotti, que deixou a data FIFA com definição na zaga e dúvidas sobre meias e atacantes. Tema número 2, sobre mais uma eliminação da Itália fora da Copa do Mundo. E o tema número 3, a marca do Flamengo chegando a 2 bilhões de reais em arrecadação no ano de 2025. CH, eu começo com você. Qual tema você escolhe para comentar? Olha, Boris, essa dúvida que existe ainda, eu também concordo com a colocação aí, que 24 já estão garantidos. Restam 2 vagas para 3 personagens. Igor Thiago, não é? Hendrick. 3 não, 4. Lucas Paquetá e Neymar. De 2 vagas tem 4 brigando. Eu acho que o Hendrick está na Copa. Não só por causa do jogo de ontem, não. Mas principalmente porque o Ancelotti conhece o jogador. Aí depende do estado físico do Neymar. Se o Neymar estiver bem ou razoavelmente bem, é o Neymar que vai para a Copa. Boa, tá aí a opinião do CH. E para você, Tigrão, qual tema você escolhe para comentar dentro das 3 propostas colocadas pela produção? Essa previsão orçamentária do Flamengo, que projeta um faturamento de 2 bilhões de reais para essa temporada de 2026. E aí quando você pega os clubes de Campinas com muito otimismo e lançando verba da Copa do Brasil na previsão orçamentária, antes mesmo de jogar, vai passar a terceira, quarta, pum, venda de jogador. Às vezes não vai vender nenhum, porque é todo mundo emprestado, pô. O clube hoje não tem mais praticamente ninguém que é dele. Ainda quando tem da base, de vez em quando perde aí de bobeira. Os 2, hein? O Guarani acabou de perder 3 moleques. Mas tem participação. Para o Santos. Teve uma negociação aí, o Breno falou amplamente a respeito disso. Né? Jogador lá da base. Então perde muito jogador da base. Esse é do clube. Mas aí perde antes de profissionalizar. Caso da Ponte aí agora também. Perdendo um jogador do quilate do Pedrinho para o Atlético Mineiro, entre mais 2 aí que acabaram saindo. Então, do clube mesmo, não tem ninguém, porque aqueles que são cascudos são todos emprestados. Então tem que pagar o salário, vence o contrato, o cara vai embora. Quando pagou, ele vai embora e agradece, quando não pagou, ele vai embora e põe no pau. Põe na justiça trabalhista. Ponto. Mas é lançado na previsão orçamentária esse recurso de uma
possível venda de jogador, se projeta esse número. E mais valor de Copa do Brasil, às vezes não passa da primeira fase. Como foi o caso do Guarani, que foi eliminado pelo Castanhal. Primeira fase. Então, meus amigos, como é que a gente vai comparar situações assim? E essa previsão orçamentária, com muito otimismo, de 35 a 40 milhões. 35 a 40 milhões, você está falando de 60 vezes menos. 60 vezes. Isso se chegar a esse valor. Se for longe na Copa do Brasil, se vender algum jogador, que os caras lançam como previsão orçamentária, mas não sabe se vai se consolidar, se a coisa vai acontecer, né? Se confirma. É só previsão. E aí a previsão do Flamengo é 2 bilhões. Tô fazendo uma continha burra aqui, hein? 60 vezes mais do que clubes grandes também do porte de Guarani e Ponte. E aí sobe um aí, a Ponte, que está na Série B, ou o Guarani, que deve ir para a Série B e depois disputa para ir para A. Aí sobe um ou os dois para a Série A. Aí a gente faz aqui uma baita de uma festa. Olha lá, estamos na elite. A Ponte a última vez em 17. O Guarani a última em 2010. Mas aí sobe. Escapa aí uma porca qualquer, alguém dá um vacilo e sobe. Série A. Aí vai jogar. Se bem que aí o orçamento vai subir um pouco, mas não é muito não. Vai chegar na casa de 80 milhões. Mesmo assim, 80 milhões para 2 bilhões, hoje, 60 vezes menor é o orçamento aproximado, a previsão de orçamento de Ponte e Guarani, nivelando um meio perto um do outro, com o orçamento do Flamengo. Imagina num encontro de Copa do Brasil, que é possível, se a gente tivesse ido mais longe, Flamengo e Ponte ou Flamengo e Guarani, com 60 vezes mais de orçamento. Se a gente está tendo vida fácil aqui, e se o torcedor tem esperança de um dia voltar a ser campeão num campeonato realmente de grande repercussão. É muito diferente. E isso teria que acabar com o fair play financeiro. Só fica no discurso. Falaram. É igual diminuição de carga tributária no Brasil. Agora, em ano de eleição, então, nossa, é uma vergonha. Porque vem a reforma tributária, porque o consumidor vai pagar menos, o contribuinte vai pagar menos, as empresas vão pagar menos imposto. E aí, essa é a reforma. Agora as coisas estão nos trilhos. É a mesma mentira deslavada do tal do fair play financeiro no futebol. Vai continuar assim. Aliás, a diferença vai aumentar. Como os impostos também vão aumentar sempre, porque a voracidade da máquina em gastar é maior do que a voracidade do Flamengo de arrecadar. Boa, valeu Tigrão. E você, Breno Beretta, qual tema escolhe para comentar dentro das 3 propostas? Eu escolho a Itália, até porque, veja só, né, Bolis, a Itália foi campeã em 2006 da Copa do Mundo, depois 2 Copas seguidas, a Itália foi eliminada na primeira fase e agora são 3 Copas seguidas sem disputar. Tem acontecido muita coisa no futebol italiano. Futebol italiano que no final da década de 90, início dos anos 2000, era um dos principais do mundo, né? E está enfrentando muita dificuldade para renovar atletas, para encontrar novos talentos. Somado a isso, escândalos esportivos, vários na Itália. Ou seja, não é só aqui na CBF. Os estádios ficaram para trás lá, o futebol na Itália ficou para trás,
muitos jogadores estrangeiros atuando na Liga Nacional Italiana, que foi uma das mais fortes, que tinha grandes jogadores do mundo todo, jogando pelo Milan, jogando pela Inter de Milão, pelo próprio Napoli, que foi um grande clube. Recentemente o Napoli deu uma melhorada, mas nem é sombra daquele Napoli do Careca e do Maradona, por exemplo. E tem, é claro, que a pressão psicológica, a pressão em cima dos atuais jogadores. A safra não é boa. E o técnico Gattuso é muito fraco, é um técnico retranqueiro. Se a Itália não mudar completamente o pensamento na federação, dentro dos clubes e reestruturar os clubes, vai ficar de fora da próxima Copa do Mundo também. É uma pena, porque 4 vezes campeã mundial, a Itália sempre faz falta numa Copa do Mundo, Bolis. Eu também acho. E um detalhe, né? Com 48 seleções, a Itália, entre aspas, claro que não é fácil, né? Mas conseguiu ficar de fora. Se já era difícil com 32 e a Itália ficou de fora em 2 Copas com 32 seleções. E agora volta a ficar de fora em uma competição com 48 seleções. Quer dizer, é muito ruim para a Copa, né? Claro que é competência acima de tudo, né? Mas não ter a Itália em uma Copa do Mundo eu particularmente acho muito ruim, mas aí é problema da Itália, né? Não mostrou competência e pelo 3º Mundial vai estar fora de uma Copa do Mundo a seleção italiana. E com todo respeito à Bósnia, né, Bolis? Sim. Perder para a Bósnia, uma vaga para a Bósnia, aí não tem condição nenhuma. Tem que mudar tudo completamente lá na Itália. Olha, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Pois é, aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você já sabe, encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aroma das Ervas! Aliás, sobre seleção brasileira, tem um áudio. Esse último áudio que eu passei para você, Elton Grimaldi, e o torcedor fala exatamente sobre a seleção brasileira. Vamos acompanhar. Boa tarde, meus companheiros da Band Campinas. Muito boa noite, na verdade. Sim. Né? E aí, gostaram da camisa amarela da seleção brasileira ontem? Toda uma discussão em cima das cores da camisa da seleção. Eu, particularmente, gosto mais da camisa azul. Não essa azul com esse troço preto aí na frente, né? Pendurado aí na camisa, mas... E no calção também, né? Mas é camisa azul, para mim seria azul e branco, é bem legal, é a única cor original que temos na bandeira, né? O azul e ali as estrelas representando os estados brasileiros. A cor amarela, do ponto de vista histórico, representa as cores da nobreza austríaca e a cor verde representa as cores da nobreza portuguesa. Então o que sobra pra gente é o azul, mas eu prefiro o azul. Notadamente eu não gosto mesmo da camisa amarela, não. Boa noite, beijo, até mais. Valeu, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Ô, Pepe, ao vivo, direto do estádio Moisés Lucarelli, reta final do Esporte em Debate, já tem o Concentração, Edu Pinheiro já está na área, com aquela categoria de sempre. Como é que tá o clima no estádio Moisés Lucarelli? O clima tá bom,
Os portões do Majestoso já estão abertos, presença ainda muito tímida, é claro, do torcedor pontepretano, 6 torcedores aqui no meu campo de visão, os funcionários da Ponte Preta já estão lá nas catracas da entrada principal do portão 5 do estádio Moisés Lucarelli, mas ainda um público muito tímido. O pessoal da Band vai chegando por aqui, Vinícius Abarca, Pedro Sardelli, todos os nossos companheiros também já estão por aqui. Amanhã, matéria completa do jogo no programa Os Donos da Bola, mas a presença do público, do torcedor pontepretano, ainda é bem tímida neste momento, 19h23, Boles. Valeu, tá aí o panorama do estádio Moisés Lucarelli com Pedro Piscinato já no palco do jogo. E agora vamos com Na Lata. Responde na lata. Rapidinho com o Na Lata, eu começo com o CH. O CH vai ser o primeiro a responder. CH, como é que você avalia a atuação da seleção brasileira? Ótima, boa, regular ou ruim? E quem, na sua opinião, assegurou vaga no Mundial nesta partida? Oi, Bolis, eu acho que 3 jogadores aí garantiram vaga na Copa do Mundo pela partida de ontem contra a Croácia. O Endrick, o Luiz Henrique e o Danilo Santos, jogador de meio campo do Botafogo, que foi revelado pelo Palmeiras. Esses 3 garantiram vaga na Copa do Mundo, na minha modesta opinião. E a atuação do Brasil, eu considero como boa. E para você, Breno Beretta? Olha, Boles, eu considero boa também a atuação do Brasil. Eu acho que o Danilo garantiu vaga, acho que o Igor Thiago garantiu vaga, acho que o Endrick garantiu vaga. E ainda tenho a esperança que o Neymar possa ser convocado, Boles. Boa. E você, Tigrão, a mesma pergunta sobre a seleção brasileira. Como é que você avalia a atuação da seleção brasileira e quem assegurou vaga aos jogadores nesta partida? Ontem eu achei boa. Claro que a Croácia está muito longe, tecnicamente, da França. Mas não invalida. Boa. Conceito bom para a atuação da seleção. E para mim, quem sobrou no jogo ontem foi o Danilo Santos, do Botafogo. Aliás, fez um golaço, revelado pelo Palmeiras, o Danilo. O Endrick não tem jeito de não levar, mesmo com a antipatia do Ancelotti por ele. Ele, Ancelotti, elogiou eloquentemente o menino ontem. E o Luiz Henrique sobrou nas 2 partidas, inclusive contra a França. Ele botou francesada que estava marcando ele no bolso no segundo tempo, depois que entrou. Esses 3, para mim, estão dentro. O Igor tem grande chance, mas para mim não está garantido ainda, se bem que ele tem a favor dele o fato de ser o único dos cotados a ser pivô. Não tem ninguém centroavante típico como ele aí na pré-lista e na lista do Ancelotti. Tigrão, na lata, ainda com você, se tivesse nesse momento que escolher uma vaga só, Endrick ou Neymar na Copa? Endrick. E você, Breno Beretta? Neymar. E você, CH, na lata? É uma pergunta difícil, viu? Mas hoje, pela condição física e momento, futebol para mim é momento, entre Neymar e Endrick, eu levaria o Endrick. Boa, só para fechar, Breno Beretta, com você. Ontem o Ancelotti brincou com o Modric, o croata, dizendo, perguntando, será que você não tem um avô brasileiro para jogar na seleção? Claro que é uma brincadeira. Você acha que se ele pudesse, seria titular hoje no meio-campo da seleção brasileira, o Modric? Seria, porque o Brasil não tem nenhum camisa 10. Boa. Valeu, bebê, um grande abraço para você, até amanhã. Valeu, um grande abraço a todos, até amanhã, Boles. E aí, Tigrão, o Modric seria titular da seleção brasileira hoje? Pô, o Ancelotti até beijou ele, pô. Beijou, pegou no cantinho da boca, assim, ó. Pertinho. Joga muita bola, é um fenômeno, né? Pela idade, tá jogando muito ainda, teria vaga sim. Valeu. Tigrão, um grande abraço pra você e até amanhã, né, Tiger? Se Deus quiser, Boles, um abraço pra você também, até amanhã, se Deus quiser. Valeu, muito obrigado a Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, Tigrão na área. CH, pra terminar com você, e aí, o Modric, na sua opinião, seria titular atualmente nesse meio campo do Brasil? Joga muito o croata, hein, CH? Com certeza seria titular. Modric, com certeza. Joga com o pé nas costas no meio campo brasileiro. E o Ancelotti trabalhou com ele no Real Madrid, foram campeões, conhece o trabalho do profissional, portanto, na minha opinião,
Modric seria titular da seleção brasileira. Então é isso. Valeu, CH, um grande abraço para você. O CH que estará na transmissão do Jogo da Ponte logo, né? Já. Abertura da jornada esportiva antes tem o Concentração. Valeu, CH. Valeu, Boris. Um grande abraço a você. Daqui a pouco eu tô de volta, hein? Pra Ponte e Ceará, e tomara que a Ponte faça uma boa partida. Boa. Muito obrigado ao CH. Muito obrigado ao CH, a todos que estiveram conosco. Estamos encerrando o Esporte em Debate. Vamos para um rápido intervalo e na sequência tem o Concentração do comando do Edu Pinheiro. Um grande abraço e até a próxima. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Vamos à ficha técnica na Rádio Bandeirantes. Lembrando aqui um Ponte Ceará de 2008. Brasileiro da Série B. Majestoso, a Ponte venceu por 3-2. O Renato Cajá fez um gol e os outros dois foi do meio atacante Juliano. Tinha 27 anos. O Juliano veio do Barueri. Olha, esse Juliano ficou pouquinho na Ponte e depois ele foi direto para o Guarani, desceu a avenida. No Guarani também ficou pouquinho, 10 jogos e sumiu. Quer dizer, esse Juliano entre maio de 2008 e agosto de 2008, no espaço aí de 3 meses, ele ficou um pouquinho na Ponte, um pouquinho no Guarani e deu aquela sumida. Olha, nessa partida aqui, estreou o atacante Moraes, tinha 21 anos. Moraes veio emprestado do Santos para Macaca. Esse Moraes aqui fez o gol do título do Campeonato Paulista 2007 do Santos, numa final contra o São Caetano. E o Sérgio Guedes era o técnico da Ponte e ele tirou o Vanderlei e colocou Moraes. E a torcida pegou no pé. Não por causa do Moraes, é porque tirou o Vanderlei. O menino Vanderlei, grande revelação, atacante da Macaca. Essa partida aqui, Ponte 3-2 no Ceará, ela foi realizada 20 dias depois da Ponte ter perdido o título paulista para o Palmeiras. Só para relembrar, o Sérgio Guedes era o técnico do Sub-20 da Ponte. E aí, a Ponte estava na Série B e tinha mandado embora o Paulo Bonamigo. E faltava uma partida para encerrar o campeonato 2007. A Ponte jogava com o Remo lá em Belém. E aí, o Sérgio Guedes interinamente dirigiu a Ponte contra o Remo e a Ponte venceu por 1-0. E o Sérgio Carnielli, presidente da época, acabou efetivando o Sérgio Guedes para 2008. Aí começou o Campeonato Paulista, você se lembra, a Ponte chegou na final contra o Palmeiras, com o Sérgio Guedes no comando e aqui depois a Série B. Mas o Sérgio Guedes ficou pouquinho aqui na Série B, depois acabou saindo também. 24 de maio de 2008, majestoso Série B, Ponte 3, Ceará 2.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 5,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.